Capriotti. Michel, que prazer estar aqui com você. E que apresentação é essa, né? Eu não vou conseguir falar mais. Você já me emocionou aqui na abertura do podcast, do programa. Primeiro eu quero te agradecer a gentileza do convite. Eu sou um ouvinte do Endorfina. Eu sou um ouvinte assíduo, acompanho sempre lá, ouvinte, né? Eu sou de ouvir mesmo. Então é um prazer estar aqui, poder falar com você, que é uma referência quando a gente fala em esporte, quando a gente fala em triatlo, quando a gente fala em movimento. Prazer, muito obrigado, Michel. Uma honra estar aqui ao seu lado. Ou à sua frente, né? Muito obrigado pelas suas palavras. Quando você fez a postagem dos podcasts de alguns podcasts que você recomendava lá no finalzinho do ano, ou comecinho desse ano de 2024, e você postou Endorfina, eu fiquei super grato e talvez surpreso também, né? Porque quando as pessoas citam o Endorfina é igual quando fazem um elogio ao nosso filho, né? É verdade. Então eu levo qualquer elogio de qualquer pessoa muito a sério e claro que eu gosto, né? Mas vindo de uma pessoa com a sua experiência, né? E o seu profissionalismo, eu me senti muito honrado de fato. Então foi daí que surgiu a ideia do convite, né? Então que bom que você aceitou. Muito obrigado, porque para mim de fato é uma grande honra. Agora, na minha pesquisa, né, eu fiz uma grande pesquisa aqui para poder bater esse papo, e já vai ficar aqui o disclaimer de novo, eu não sou jornalista, né? O jornalista é você. Mas você está no caminho certo, porque a pesquisa é o primeiro passo para a gente poder fazer uma boa entrevista. O que eu fiz foi estudar, isso eu fiz, eu estudei, né? Não fui fazer faculdade nem nenhum curso, mas eu estudei bastante através aí da internet. Mas eu acho, né, que eu nunca vou chegar no seu nível, porque eu vi no seu Instagram que você é um cara que conheceu, né, o Rolando Boldrin, Amaury Júnior, até Silvio Brito. Eu vi você com uma foto com o Silvio Brito, e eu não estou nem perto, né, desse nível de celebridades, mas eu preciso fazer uma pergunta para você. Você já foi, ou já esteve, ou já conheceu o Ronivon? Eu já estive com o Ronivon, conheci sim. Então pronto, eu nunca vou chegar no seu nível. É mesmo? Eu estive num programa do Ronivon. Aliás, o Ronivon é um gentleman, né? Ele é um cara espetacular. E ele apresentava um programa na Rede Mulher. Isso eu estou falando aí de algo em torno de uns 25 anos. À tarde era o programa, à tarde. E ele servia um baita café para os convidados. E eu fui ao programa, fui falar de seleção brasileira, né? Porque ele me convidou. E eu tomei um café da tarde com ele e uma conversa das melhores que eu já tive. Porque ele é um gentleman, ele é um grande anfitrião, né? E foi sensacional. O Ronivon é uma grande figura, uma grande pessoa. Eu gosto muito dele como telespectador e como pessoa também. Foi a única vez que eu tive contato com o Rony e foi muito legal. Cara, que legal, porque são pessoas... Cara, o Silvio Brito eu nem lembrava mais, né? Mas eu vi você numa foto com o Silvio Brito, né? A Amaury Júnior, né? Se o Amaury Júnior tivesse aqui, ele diria que esse café do Ronivon foi um luxo, né? Foi um luxo, é verdade. O Amaury, deve ter uma história com ele muito interessante com o Amaury. Olha só que coisa, né? Eu trabalhava na Antena 1, uma época... Eu era locutor musical e eu estava um dia lá, uma tarde, apresentando, trabalhando e toco o telefone. Normalmente o telefone do estúdio não tocava, não é? Exato, Raramente tocou o telefone do estúdio, eu atendi. Do outro lado, quem era? Amaury Júnior. Aí o Amaury falou, escuta, que música é essa que está tocando aí agora? Aí eu falei, Keep It Coming Love, né? Não acredito. É verdade, foi isso mesmo. Keep It Coming Love. E aí, Keep It Coming Love se tornou o hino do programa dele, não é? Não acredito. E aí eu falei sobre isso com ele, quando ele voltou para o Grupo Bandeirantes, algum tempinho atrás, aí acho que há uns 4, 5 anos ele tinha voltado para o Grupo Bandeirantes, eu chamei e falei, Amaury, você se lembra disso? Assim, assim, assim. Ele falou, eu me lembro disso. Eu falei, então foi eu que te passei o nome da música lá. E se tornou um hino, né, do programa dele. Foi muito legal. O Amaury é uma outra figura também, um cara muito legal. O Amaury, eu gosto muito dele, né? Que legal. Muito legal. Olha, eu não vi isso em nenhum podcast que você participou, eu não lembro, nem li. Não tá nem no seu Wikipedia. Porque você já começou com um assunto que normalmente ninguém começa, que é ótimo, né? Exato, normalmente já começam perguntando sobre corrida, sobre jornalismo. As amenidades normalmente não perguntam, então tem essa coisa aí. Mas para seguir, só mais um assunto aqui
que também me interessou, porque eu gosto bastante, é sobre música, né? Você foi disc jockey. Sim, né? sim. Lá na Antena 1, Que legal, cara, que legal. Eu gosto muito de música, né? E eu aprendi a mais com música ainda na Antena 1. É uma rádio musical, é uma rádio ouço muito. Adulto contemporânea, toca muita coisa boa, né? Então eu aproveitei para dar uma limada no meu gosto musical quando eu trabalhei lá na Antena 1 também. Né? Legal. E você ouve música hoje em dia? Ou ouço bastante, ouço bastante, ouço muita música. Ouço muito rádio, ouço tudo, não é, Michel? Eu sou um grande ouvinte. Eu de madrugada eu estou ouvindo rádio, acordo com o rádio ligado, eu ouço tudo toda hora e eu vou variando ali com notícia, com informação e com música também, com podcast. Podcast eu ouço muito quando eu estou treinando, gostoso, principalmente na academia. Correndo eu não curto fone no ouvido, mas na academia principalmente eu ouço bastante. Né? Então é o momento que eu ouço podcast e o endorfina inclusive. E qual é o estilo de música que você mais gosta, ou artista que você eu gosto mais bastante gosta? Eu gosto de jazz, eu gosto muito de jazz, eu gosto bastante de rock, mas eu não gosto de heavy metal. Eu gosto do rock mais clássico, né? Eu gosto de coisa de... Queen, você fez um post, Queen, né, do Charlie eu gosto muito Watts, de que eu vi no Queen, seu Instagram. gosto muito de Queen, gosto muito de Rolling Stones, né? Beatles, que eu ouço bastante. É disso que eu gosto, né? Eu não sou muito de heavy metal, não, apesar de já ter ido a shows e de conhecer, mas não é o que eu coloco no meu tocador de streaming. Eu estou numa fase de ouvir bastante Herbie Hancock, que eu adoro. Muito legal, muito legal. E você falou, né, de Rolling Stones, Queen e tal. São músicas que os artistas são velhos, né? Sim. Passaram da terceira idade, Sim, né? Alguns sim. já não estão mais aqui, como o Charlie Watts, por exemplo, Exatamente. né? O próprio Fred Mercury. Mas aí não tem nada a ver com o que a gente veio aqui para conversar, mas eu quero perguntar para você como curiosidade. Que música que você acha que os nossos netos, já que a gente tem filhos mais ou menos da mesma idade, que os nossos netos vão ouvir quando eles forem adultos? Porque hoje a gente ouve essas músicas, né? Você vê um próprio Herbie Hancock, tudo bem, não é música popular, né? O jazz, mas a gente ouve Rolling Stones, a gente ouve Queen ainda, a gente ouve... Sim. Que música será que os nossos netos vão ouvir, Michel, que vai ser uma música antiga, uma música clássica? Eu não sei te dar essa resposta, mas eu acho que isso depende muito daquilo que a gente for apresentar para os nossos netos, né? Depende muito daquilo que a gente oferece para eles. Se a gente for oferecer música ruim, provavelmente eles vão ouvir música ruim. Se a gente oferecer música de qualidade, eles vão tomar gosto por música de qualidade, porque é impossível alguém não gostar de música de qualidade, trocar uma música de qualidade por uma música ruim. Então, acho que isso depende muito da oferta. Então, às vezes eu fico feliz, lá, eu ouço meu filho no quarto lá, de vez em quando ele ouve um Chico Buarque lá, fala, opa, o que está acontecendo aí? Porque eu sou fã de Chico Buarque, né? Eu gosto muito de Chico Buarque, né? Opa, isso não é normal, né? Apesar que eu ouvia na idade dele, eu ouvia Chico Buarque também, eu ouvia muita MPB. É que hoje o mundo ficou maior nesse aspecto de que é oferta, né? Você tem acesso a muito mais conteúdo. A muita coisa ruim. Mas claro que a coisa boa está disponível aí também. Exato, né? Então depende de você mostrar, apontar o caminho, oferecer. E aí as pessoas vão conhecer. Se você não aponta, não oferece, não conhece, vai para coisa ruim. Então eu acho que se a gente conseguir mostrar as coisas boas, positivas para as futuras gerações, isso vai ser mantido, né? Tá certo. Verdade. Bom, você é um cara super alto, né? Eu não imaginava que você era tão magro assim, tão esquálido, tão longilíneo, né? Achei que você fosse mais para um jogador de basquete. Mas, apesar de ser muito magro, você tem 1,90 m. Isso. E realmente não é a melhor altura para se correr, né? Mas foi o basquete que perdeu um grande talento ou foi a corrida que ganhou um? Não, Michel, eu não era bom nem no basquete, nem no vôlei. Eu fazia o arroz com feijão. Era um cara normal. Né? No futebol também. Dessas modalidades todas que eu pratiquei na infância, na juventude, o que eu me dei melhor foi o beisebol. O beisebol, eu era bom. O beisebol, sim. Né? Eu era bom. Mas o beisebol aqui no Brasil não existe, não é? É recreativo mesmo. Né? Então não tive como evoluir. Eu joguei 8 anos beisebol. Aí, aos 16 anos, eu não tinha mais o que fazer com o beisebol. Não tinha mais o que fazer. Então e tinha um diamante lá perto de Osasco? Você jogava naquele da Marginal?
Eu jogava... Osasco tem ainda hoje um campo. A colônia japonesa em Osasco ela é representativa, né? Então tem um espaço ali da Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Osasco, a SEMBO. Eles têm um campo lá. Até já tinha naquela época, 40 anos atrás, 45 anos atrás. E esse campo se mantém até hoje. Então eu ia todo final de semana para lá, sábado e domingo, ficava treinando, ficava jogando, né? Todo sábado e domingo. Esse campo está lá até hoje. Mas você tem poucos espaços aqui em São Paulo mesmo. Você tem um estádio municipal de beisebol no Bom Retiro. É um estádio que recebe ali competições. Mas times são poucos, são mais dedicados à colônia japonesa mesmo. Né? E eu tive... A gente tem mais ou menos a mesma idade. E quando eu era... um jovem adolescente, se mudou para o meu prédio um casal de expatriados japoneses com 2 filhos japoneses que não falavam português. Isso eu devia ter 12, 13 anos por aí. E eles jogavam, onde a gente andava de bicicleta, eles começaram a jogar beisebol. Eu nunca tinha visto beisebol. Né? Eu acho que eu já sabia o que era, mas eu nunca tinha visto. E eles passaram a jogar beisebol. E aí, ouvindo os outros podcasts que você participou e tal, eu vi você falando do beisebol. Eu não sei por que eu pensei, bom, devem ter sido então os japoneses que trouxeram para o Brasil, mas eu descobri que foram os americanos que trouxeram para o Brasil. Eu fui procurar, não sei se o Wikipedia está certo, em 1900 e bolinha. E depois acabou o negócio não vingando, eram expatriados que vinham aqui também para construir empresas, sei lá o quê. E depois parece que foi a decadência entre 70 e 80, porque muitos japoneses que estavam aqui voltaram para o Japão ou foram para o Japão para fazer dinheiro, aquela história das fábricas. E aí a comunidade praticante do beisebol faliu de vez, diminuiu muito ao ponto de que o esporte... Embora a gente tenha, né? Eu descobri que tem vários times aqui hoje com nomes daqueles Tem vários times, tem jogadores que saem aqui e vão jogar na Major League Baseball, né? Alguns, um ou outro, né? É difícil, mas sempre, de vez em quando aparece um ou outro. Você imagina que nos anos 70, Michel, não tinha brasileiro jogando beisebol. Era o único. Eu ia jogar, às vezes a gente ia jogar em Ibiúna, ia jogar em Mogi das Cruzes, ia jogar pelo interior. Eu era o único brasileiro. Eu era o único brasileiro. As pessoas até olhavam para mim e achavam estranho. Na hora a gente tinha, né, a comida, todo mundo levava ali o seu lanche. E aí o bentô de todo mundo era nigiri, não é? Era bolinho de arroz, era um bife. Eu levava pizza. Minha mãe fazia pizza no sábado à noite. Os pais faziam pizza sábado à noite em casa e ela já fazia uma a mais para eu levar no bentô, né? Aí a gente abria lá o lanche na hora da comida. A minha pizza desaparecia em 10 segundos e eu ia comer a comida dos outros, japonesa. Por isso que eu adoro comida japonesa. Aliás, eu sou muito grato porque eu aprendi muito com a cultura japonesa, a disciplina, né? Eles são extremamente disciplinados e uma criança naquela cultura, para mim foi muito bom. Eu me disciplinei bastante. Né? Você tinha toda aquela disciplina japonesa que eu carrego comigo até hoje. Né? E provavelmente foi esse elo com o esporte que também, esse gosto pelo esporte que fez com que você também passasse a querer ficar ali, né? Porque se o grupo não era provavelmente os amigos da escola, né? Não era o grupo que você estava acostumado e uma cultura diferente. Porque eu lembro de um dos filhos que chamava Takeshi, não sei se era o sobrenome ou o nome. Ele parecia ser super legal, mas, cara, não rolava uma comunicação a não ser a gente tentar jogar um pouco lá. E nem jogar, porque arremessar é difícil pra caramba, né? Era mais fácil pegar com as duas mãos, né? Com aquela luvona de couro. Eu lembro direitinho da luva. Mas, enfim, vamos lá pra nossa pauta. Por que você foi visitar uma rádio? Eu fui visitar a rádio porque eu ouvia muito rádio em casa. Meus pais sempre foram muito ouvintes de rádio. Então, meu pai ouvia muita transmissão de futebol no rádio. Toda hora estava com um radinho ligado ali ouvindo uma transmissão de futebol. Minha mãe ouvia muita noticiário no jornal, né? Tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, uma assistente da minha mãe lá, que ela ouvia os programas populares, né? Tinha muito Gil Gomes, Eli Correia, todos esses comunicadores populares ali, ela ouvia bastante. Eu sempre com o ouvido ligado ali no rádio. O radinho sempre tocando. O radinho sempre tinha alguma coisa ali, sempre tinha. Eu gostava de televisão também, assistia TV, mas sempre tinha rádio, né? E aí, quando inaugurou essa rádio lá em Osasco, eu fiquei curioso. Falei, como será que é uma emissora de rádio? Eu ouço rádio, mas como será que é isso? Eu vou lá conhecer.
Vou bater lá e vou lá conhecer. E foi sozinho, não foi fui com sozinho, a escola? Não, fui sozinho. Bati lá um dia, tinha acabado de inaugurar, sei lá, um mês de inauguração. Eu bati lá e falei, eu queria conhecer a rádio aí. A pessoa que estava lá na portaria me apresentou tudo aquilo. E a hora que eu cheguei no estúdio, inclusive quem estava no estúdio, Domingos Paulo Mamone, é o pai de um amigo que trabalha comigo hoje, né? E ele estava apresentando o programa, o Minguinho, né, era o apelido dele, Domingos Paulo Mamone. Ele estava apresentando o programa, eu fiquei ali no estúdio, aquela atmosfera me encantou. Eu estava vendo o que eu ouvia. Eu estava vendo como fazia aquilo que eu ouvia. Então ele conversando com o operador colocando música, tira música, põe comercial, época dos cartuchos ainda, não era nada informatizado, né? Tudo manual. E aquilo tudo me encantou. Eu falei, eu quero fazer isso aqui. Eu quero trabalhar com esse negócio aqui. Caramba. Mas eu não conhecia ninguém, né? Claro. 16 anos, 15 para 16 anos de idade eu tinha. Não, e os moleque, teus pais não tinham nada a ver com rádio, né? Nem tio, nem nada. Não tinha nem ninguém da área na família, absolutamente nada. Como é que eu vou fazer para trabalhar aqui? Aí, o carnaval de 1983, nós estávamos num clube lá que meu pai... Nós somos sócios lá em Osasco, meu pai foi vice-presidente do clube. Nós estávamos lá no carnaval e a rádio, que na época se chamava Difusora Oeste, hoje é a Rádio Nova Difusora, eles estavam lá com um repórter fazendo flashes do carnaval. Uhum. Aí o produtor que estava junto com o repórter, meu pai conhecia o produtor, de algum lugar lá. Uhum. Aí meu pai chegou para mim e falou, esse aqui é meu filho, ele esteve lá na rádio esses dias, gostou, será que não tem algum trabalho para ele lá não? Aí o repórter estava ouvindo, o Ronaldo Rocha, ele era repórter, ele era apresentador de um programa à tarde. Ele falou, vai lá no meu programa à tarde que você vai ser meu assistente de produção. Tá bom, eu nem sabia o que era assistente de produção. Tá ótimo, eu vou. E aí eu fui. Que legal. E aí ele começou a me passar as atribuições lá. Eu separava a carta, eu cuidava da programação musical, ia pra rua gravar ouvinte com pedido de música. Mas eu queria falar no microfone, né? Eu cuidava dessa parte toda, mas eu queria falar no microfone. E na hora do programa eu ficava ali com ele, de vez em quando ele deixava eu dar uma hora certa ali, deixava eu falar alguma coisinha, e assim eu comecei. Aí eu não parei mais. Aí daí pra frente eu não parei mais. Cara, é difícil alguém nessa idade, né, tá certo do que quer fazer, né? Óbvio Sim. que a gente olhar agora pra trás e você deu certo na profissão. Mas eu queria né? ser médico também, né? Então, prestei aí eu queria falar medicina, disso, né? né? E da onde que veio o interesse pela medicina? Eu sempre gostei dessa coisa de ajudar pessoas, né? Eu sempre tive essa coisa de... O propósito seria eu sempre ajudar, gostei, né? assim, de ajudar. Eu sempre procuro ajudar pessoas nas minhas possibilidades, Claro. né? Dentro daquilo que eu posso. E eu gostava muito. Quando eu fui fazer esse colégio técnico de patologia clínica, e eu me lembro que num determinado momento ali do curso, a gente teve uma ação num pronto-socorro central ali de Osasco. Era uma ação ligada a diabetes, alguma coisa do tipo, que a gente dava um suporte ali como aluno do colégio técnico, né? Eu já tinha essa coisa da medicina meio em mente, porque quando eu entrei no colégio técnico, eu já tinha isso meio ali próximo de mim, mas quando eu fiz essa passagem nesse pronto-socorro, nessa ação aí do colégio, e eu fiquei ali próximo da emergência, aí eu tive certeza que eu queria estar ali. Porque a emergência de um pronto-socorro é um negócio assim incrível, né? Impressionante. O que você vê ali, o que você vivencia, você salvar a vida das pessoas ali, a vida das pessoas nas mãos daqueles profissionais. Então eu tenho muito respeito pelos médicos, eu tenho muitos amigos médicos, né? Eu gosto de absorver conteúdo. Eu gosto muito dessa coisa da ciência. Você fez um programa especial, né? Uma série especial, não sei. Eu fiz durante a pandemia. A pandemia. Um podcast chamado Bandeirante Ciência e Saúde. E ali a ciência estava muito... a gente nunca ouviu tanto, né? Esse tema. Né? Então ali eu procurei levar o conhecimento das pessoas, cientistas, profissionais que estavam na linha de frente ali, lidando com a coisa, muitos trabalhando, alguns tendo que desmentir notícias falsas. Então, eu juntei jornalismo com uma outra coisa que eu gosto, que é essa coisa da ciência, da saúde, para poder levar esse podcast ali durante o período da pandemia também. A gente tem muito profissional, muito cientista, muita gente ligada à área da pesquisa, da saúde no Brasil, desconhecida. Precisa ser valorizada, que precisa ser apresentada para as pessoas.
pessoas, para a população, né? Então esse era o meu objetivo naquela oportunidade. E aí na época você podia prestar a faculdade para medicina, mas você tinha que escolher um segundo curso. Acho que na minha época também tinha a opção de um segundo curso. Eu não sei se existe isso hoje ainda, Michel. Eu confesso que eu não sei, mas naquela época era relativamente comum. Você prestava o vestibular e você podia fazer uma segunda opção. Né? E eu, eu prestei, acho que, se eu não me engano, 12 vestibulares na oportunidade. E num dos vestibulares você tinha essa possibilidade de colocar lá uma segunda opção. E aí eu coloquei comunicação, não tinha nada me interessava mais ali. Eu vi comunicação. Não poderia ser jornalismo? Não poderia ser... É que a comunicação, os 2 primeiros anos, ela engloba tudo, né? São básicos. E aí depois, o 3º ano, você acaba optando por uma das formações. Ou jornalismo, ou relações públicas, ou publicidade e propaganda, né? Então, o curso ali... Hoje... Você já entra na faculdade, eu vou fazer jornalismo. Apesar dos 2 anos básicos ali, mas você já sabe que é direcionado. Naquela época, os 2 primeiros anos eram básicos e depois você acabava optando. Tanto que eu fiz duas habilitações, né? Eu fiz relações públicas e fiz jornalismo. Porque você podia, naquela época, você tinha a possibilidade de fazer 4 anos e depois mais 2 anos você ia adquirindo as outras habilitações. Né? Então eu fiz relações públicas, fiz jornalismo e depois eu fiz uma pós-graduação em marketing também. Então eu optei ali por comunicação. Eu não passei em medicina, nem em nenhum vestibular. E era muito difícil, continua sendo muito difícil. E te chateou muito? Assim, me chateou, porque eu tive alguns dissabores também, algumas coisas que me fizeram desistir da medicina. Por exemplo, eu estava em Santos, fui prestar vestibular para medicina em Santos. E aí no dia normalmente eram 2 dias de prova, né? Um dia você tinha ali um determinado número de matérias, no outro dia você tinha outro número. Então eu ficava 2 dias em cada cidade prestando vestibular. No dia que eu cheguei para fazer o primeiro dia do vestibular em Santos, tinha manchete lá na capa do jornal: suspeita de venda de vagas na Faculdade de Medicina. Aí, aquilo me desestimulou completamente, não é? Assim, um negócio completamente... eu falei, eu estou estudando barbaridade, será que eu estou competindo mesmo com 100 vagas? Tem aí, sei lá, 120, sei lá eu, né? Dá uma desanimada total mesmo. Eu percebi que eu ia ter que estudar muito, porque eu tinha feito o último ano do colégio junto com o cursinho. Eu já tinha estudado mais ou menos, não tinha estudado como se devia, né? Para passar num vestibular de medicina. Eu percebi que eu ia ter que estudar muito, eu já estava trabalhando em rádio, gostava de trabalhar em rádio, gostava muito. Eu quer saber? Eu vou dedicar minha atenção para o jornalismo, eu vou dedicar minha atenção para o rádio, que é o que eu quero fazer daqui para frente. Esqueci a medicina, mas eu gosto muito dos temas ligados à área da saúde, à área da ciência, eu gosto bastante. E o teu pai e a dona Carmen reagiram bem? Uma coisa é o filho ser médico, doutor, né? Uma coisa ele vai ser radialista ou jornalista. Meus pais, felizmente, sempre me apoiaram em tudo que eu fiz. Isso, para mim, foi fundamental, né? Eu falei que ia fazer medicina, eles acharam ótimo, maravilha, vamos juntos. Agora eu falei que não quero mais, vou fazer isso, tá bom, tá tudo certo, vai em frente. Então eles sempre me apoiaram. Isso foi muito importante, né? Meu pai foi um cara que me ajudou muito, muito. Meu pai... acordava de madrugada domingo para me levar para Sorocaba para trabalhar, porque não tinha ônibus domingo de madrugada para Sorocaba. Uau, que então bom. Ele acordava, não, eu vou te levar, e ficava comigo lá o dia todo, porque eu fazia programa musical de manhã, à tarde eu fazia o futebol, as transmissões esportivas, ficava lá comigo. Então, assim, eles sempre me apoiaram. Muito, legal. Né? Então isso é fundamental, né, para a gente poder crescer, né? Se a família não apoia, é um problema. Bem mais né? difícil. Bem mais difícil. Inclusive, é o nosso papel como pai, né? A gente Claro. poder entender e aceitar as escolhas dos nossos filhos e dar o apoio que eles precisam para eles terem pelo menos um ambiente mais saudável para tentar prosperar nas escolhas deles. Anos depois você se descobriu um corredor, né? E a gente vai chegar nesse ponto já, mas eu só queria fazer esse paralelo porque você é um cara que já disse algumas vezes que você é um cara disciplinado, né? Você é Caxias, né? Como a gente costumava dizer.
essa disciplina veio da tua educação? Teus pais eram disciplinadores? Isso já estava com você? Ou você foi aprendendo na vida profissional adulta? Meus pais foram sempre muito corretos, né? Sempre exigiram ali que a gente se dedicasse, fizesse as coisas da maneira correta, nunca pulando etapas, pulando caminhos, né? Nunca passando ninguém para trás. Isso é fundamental. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo essa coisa da disciplina e acho que o esporte me ajudou muito nisso. O esporte me ajudou muito nisso. E a corrida principalmente, porque se eu não tivesse a disciplina da corrida, do esporte, eu dificilmente conseguiria encaixar todas as coisas que eu tenho no meu dia a dia. Então eu tive que aprender meio na marra. Eu quando fui repórter, né, eu fui repórter por mais de 10 anos, a reportagem ela é meio caótica. Porque cada dia você está num lugar. Né? Eu cobria clubes aqui em São Paulo, seleção brasileira, então viajava muito. Então cada dia eu estava num lugar, dormia num horário, acordava em outro, a alimentação era... Você não é dono do seu horário, não, né? O horário não, é a notícia, não. O teu empregador é a rádio, o teu chefe. Isso, exatamente. Aí quando eu fiz a transição da reportagem para a ancoragem, aí eu consegui organizar melhor a minha vida e a corrida foi fundamental, porque aí eu tinha horário, eu tinha os meus horários, como eu tenho até hoje, e aí eu fui encaixando o esporte dentro disso. E aí eu consegui ter uma disciplina de verdade. Né? Aí eu consegui me disciplinar. E a disciplina no esporte, ela ajuda na disciplina do trabalho também. Né? Definitivamente. Isso acaba sendo natural. Isso acaba sendo uma coisa absolutamente conjunta. Então, hoje a minha vida é muito mais fácil. Muito mais. Eu consigo administrar meus horários de uma maneira muito mais fácil do que quando eu era mais jovem, não é? E não tinha rotina, eu não sabia onde eu ia estar amanhã. Né? Então, a disciplina vem já do esporte, desde a infância, mas a corrida potencializou isso. Então, não ficou saudades dessa época, do caos, mas de você estar ali, eu tenho um pouquinho da o dedo saudade. no pulso da notícia, do esporte, do jogador. Eu tenho um pouquinho da saudade da reportagem. Eu acho que eu fui um bom repórter. Né? Acho que eu fui um bom repórter. E acho que, por ter sido um bom repórter, já rapidamente me convidaram para fazer essa transição para o estúdio, para a ancoragem. Então, às vezes, eu tenho um pouquinho de saudade mas eu exerço a reportagem também no meu programa, né? Com as entrevistas que eu faço, com as fontes que eu mantenho até hoje. Então, o repórter nunca deixa de ser repórter. Ele sempre continua. Talvez eu não esteja mais na linha de frente, vou lá para o campo para fazer jogo, para fazer transmissão. Mas, quando tem Copa do Mundo, eu estou lá e o trabalho de reportagem numa Copa é grande também, né? Quando tem Olimpíada, esses grandes eventos, você acaba retomando isso, né, naturalmente. A carreira evoluiu e a gente vai se acostumando e aí tem uma coisa boa também, né? A gente vai se acalmando, né? Então, talvez quando você é mais jovem, você está mais apto para fazer esse corre, né? Você tem mais energia e tal, isso, né? Exatamente. Ô Capri, aí você ficou um tempão sedentário, se dedicou à carreira, trabalhou, casou, né? Teve a Larissa e o Murilo e tal. E aí você... Né, eu até quis falar aqui, porque faz pouco tempo, né, foi no dia 1º de maio que você comemorou os 28 anos de um segundo aniversário, né, de uma oportunidade que a vida lhe deu de continuar por aqui. Mas aí foi logo 3 anos depois que você resolveu começar a correr e teve a ver com a varizes. Aliás, ninguém perguntou, né? As varizes foram embora, né? Depois de correr tanto assim. Foram embora. Uma ou outra ainda aparece de vez em quando ali, né? Porque é herança, né? É genética, né? Então não tem muito como escapar. Mas eu sofri muito com varizes, Michel. Eu comecei a ter varizes com muito 14, jovem, 15 anos, cara? Muito jovem. E isso potencializou na época que eu era repórter. Ficava muito tempo em pé, acompanhando o treino de time, nas transmissões, nos jogos. Eu ficava muito tempo em pé atrás dos gols, na beirada do campo ali. Potencializou demais. Eu tinha dores horríveis na perna. Horríveis, perna pesada, dolorida. E aí, quando eu fiz essa transição da reportagem para a ancoragem, para o estúdio, eu fiz a cirurgia, eu não queria mais ter aquilo. Claro, né? Eu falei, eu não quero nunca mais ter isso. Aí eu fui perguntar para o médico, o que eu posso fazer para nunca mais ter isso, doutor? Não quero mais ter varizes. Não, caminha meia hora por dia que você nunca mais vai ter varizes.
E a receita dele foi boa. É lá, tá durando até hoje. Tá durando até hoje. Mas você acha que também teve alguma coisa a ver essa tua decisão? Porque você podia ter voltado a caminhar, dar umas corridinhas e de repente não tinha mais beisebol, né? Que eu vi que você tentou, né? Eu tentei achar um time ainda para voltar a jogar, mas não achei. Mas você podia ter voltado, sei lá, pro basquete, não sei. Mas até aprendido a nadar, né? Porque eu sei que você não sabe nadar. Mas você acha que teve alguma coisa a ver também com o fato de você ter passado por esse trauma do acidente? Porque, de novo, como eu disse aqui na abertura, né? Embora ninguém não teve nenhuma vítima fatal, deve ter sido um susto, assim, alguns minutos que você passou ali um susto tremendo, né? Sim. De você falar, cara, minha vida é curta, deixa eu cuidar da minha saúde, você já estava sedentário. Teve algum estímulo nesse sentido ou foram só as varizes mesmo? Foram só as varizes. Eu estava bem acima do peso naquela época. Hoje eu peso 76, 77 quilos já há bastante tempo. Naquela época que eu comecei a correr, eu estava com 88 quilos, né? Eu já estava com um peso acima e era um caminho certamente que não ia terminar bem. Mas o fundamental foi varizes. Foi para evitar a volta das varizes. Você falou do acidente, não é? O acidente, felizmente, não me deixou nenhum trauma, nenhuma sequela emocional, psicológica, nada disso. Porque acho que foi tudo muito rápido. A resolução de tudo foi muito rápido. Que bom, você tem um né? acidente e dali algumas horas já estava no avião de novo, voltando para o Brasil. Então não teve muito poucas tempo. horas. Poucas horas ali, coisa de 5 horas, já estava dentro do avião de novo, retornando para o Brasil. Também era melhor você voltar logo, né? Porque ficar lá com trauma, com medo de voltar longe, né? Longe de no casa. Equador. Você está longe de casa, com um acidente que aconteceu. Se você não resolve isso rápido, a coisa... E olha só que interessante, quem deu a letra disso foi o Edmundo. O Edmundo, jogador. Porque o que aconteceu? O avião sofreu um acidente e o Corinthians pegou o grupo e levou para um hotel lá em Quito, né? E eu fui atrás do Tupanzinho, que tinha se machucado, de um outro torcedor que tinha também passado mal. Eles foram levados para um hospital, para um pronto-socorro ali de Quito. Eu nem fui pro hotel, eu fui atrás, fui trabalhar, né? Eu tava lá. Já que tem mais algumas horas aqui, vamos trabalhar. Não dá tempo de ficar com medo, não dá tempo, vou trabalhar. Então eu fui pro pronto-socorro para ver as informações lá do Tupanzinho. Quando eu terminei lá no pronto-socorro, o Tupanzinho foi pro hotel também, o torcedor da mesma coisa, eu também fui pro hotel, porque nós estávamos todos juntos, né? Tudo no mesmo voo. Jogadores, comissão técnica, diretoria, tinha alguns torcedores, né? E alguns jornalistas. Aí chegando lá, na recepção do hotel, tinha uma roda lá, todo mundo ali, não vamos embora hoje, estavam discutindo o que ia acontecer, né? Não podemos ir embora, temos que pedir para chamar a TAM tem que vir aqui buscar a gente. A TAM na época, aqueles Fokker 100 eram 96, né? Eram os grandes aviões aqui. Temos que chamar a TAM, não vamos embora, imagina, o que é isso? Aí um dirigente, na época eu não me lembro, falou, olha, tem um voo de uma empresa costarriquenha chamada Laxa, tá vindo para cá, vai fazer uma escala aqui em Quito, e essa companhia está disposta a levar a gente hoje, meia-noite, aí esse voo vai escala aqui, destino a São Paulo. Não podemos ir embora. Aí o Edmundo pediu a palavra e falou, nós vamos embora hoje. Se a gente não for embora hoje, se a gente não sair daqui, nós não saímos mais. O medo vai tomar conta da gente. Nós não saímos mais daqui. Nós vamos embora hoje. E aí todo mundo, vamos. Então todo mundo, depois meia-noite, entrou no voo da Laxa. E aí era um Airbus novinho, cheirando a tinta. Serinho, né? E isso ajudou, voltou, né? Ajudou bastante. A gente voltou e chegamos aqui sãos, salvos, né? Tudo perfeito. Mas é um grande susto, né? Um susto realmente... O avião deu perda total, claro, né? O avião ficou completamente destruído. Literalmente eu vi, porque eu estava na janelinha, né? Eu vi a morte pela janela. Caramba, ali, né? Um negócio realmente bem assustador, né? Bom, mas não foi isso então que te motivou, foram as varizes. A Elizabeth já corria? Não. Ela entrou depois, motivada por você. Minha esposa nunca teve uma relação com esporte, não é? Ela nunca praticou nem na infância, na juventude. Aula de educação física só, não é? Mas ela nunca teve. E aí quando eu comecei a correr, ela também não se interessou. Em 2002 eu fui em busca de uma assessoria esportiva, que eu tive a minha primeira lesão no joelho, né? E o Dr. Moisés Cohen, que me atendeu na época, ele falou, procura uma assessoria esportiva para te orientar.
que é isso, doutor? O que você está falando aqui do quê? Ah, assessoria esportiva, aí um treinador de corrida. Eu falei, mas tem treinador de corrida? Tem, a USP está cheio. E aí eu me lembrei que uns anos antes eu fiz uma transmissão da São Silvestre, eu transmiti a São Silvestre, e uma pessoa tinha feito os comentários dessa prova, Mário Melo. Eu falei, poxa vida, o Mário Melo, ele me deu um bonezinho da assessoria dele, falou que era treinador, é verdade. Pô, eu vou ligar para ele. Aí liguei para o Mário, e ele falou, vem aqui na USP, sábado de manhã. Eu fui lá, comecei a treinar com o Mário. E eu, disciplinado, né? Eu já disciplinado, acordava sábado às 5 horas da manhã, 5h30, para ir para a USP correr. E minha mulher começou a achar estranho. O que está acontecendo aí, né? Você vai dormir cedo na sexta-feira, acorda às 5 da manhã para ir correr. O que é isso? Eu falei, não, eu tô correndo, aí é legal. Eu vou te levar numa corrida. Aí o Mário tinha me levado numa corrida do Monte Líbano. Uhum. O Monte Líbano faz todo final de ano uma corrida ali, não é? Ele tinha me levado em 2002, foi a minha primeira corrida. A primeira corrida foi um revezamento Pão de Açúcar que eu fiz com um time da Bandeirantes em 99. Logo que eu comecei a correr. Corri 5 quilômetros num revezamento Pão de Açúcar lá no Parque Vila Lobos. Isso, foi a minha primeira corrida lá. E a minha primeira corrida individual solo foi do Monte Líbano, 5 quilômetros que o Mário me levou aqui no Monte Líbano. Ele falou, eu vou te levar numa prova em 2003. Né? Tava um pouquinho. Aí ela foi. Eu inscrevi ela na prova, ela detestou. Ela não gostou. Falou, nunca mais faz Mas isso ela comigo. Caminhou, né? Ela tinha feito antes, ela ia pra academia, né? Ela frequentava a academia, na esteira ali um pouquinho e tal. Mas ela detestou. E agora, o que eu vou fazer, né? Eu quero saber, eu vou levar ela na USP. Ela nunca tinha ido na USP também. Vou levar ela na USP, a atmosfera da USP acho que vai mexer com ela. Falei, vamos um dia na USP comigo, acorda cedo aí, vamos lá na USP comigo. E aí foi fatal, porque a atmosfera da USP aí cativou ela. E ela é muito sociável, né? Então já encontrou outras pessoas ali, gente começando, gente no mesmo ritmo dela. Então aí ela gostou. E aí ela não parou mais também. Então eu costumo dizer para as pessoas muita gente me pergunta, como é que eu faço para começar, Capriotti? O que eu tenho que fazer? Eu falo, vai na USP um sábado de manhã. Não faz nada. Vai lá na USP um sábado de manhã e dá uma caminhadinha lá. Depois você me fala o que acontece com você. Porque a atmosfera da USP ela é inspiradora. Né? Você tem ali milhares. E Michel, é impressionante. Cada sábado está aumentando mais o número de pessoas na USP. Esse último sábado agora eu fiquei de novo impressionado. Cada sábado eu fico mais impressionado. Parece prova. Parece uma prova, né? Então, ela começou ali em 2003 e não parou mais. Está até hoje junto comigo. E ela corre melhor do que você? Não. Ela corre devagarzinho. Ela corre no ritmo dela. Ela nunca se machucou. Ela vai devagar. Apesar que ela terminou bem as maratonas que nós fizemos juntos, né? Ela terminou bem, termina inteira. Então ela tem o ritmo dela, eu tenho o meu. A gente treina cada um no seu ritmo, no seu pace. Legal. E o que você viu na corrida, sendo que você não tem o biotipo, para você correr é mais difícil, você estava com sobrepeso. Aí legal, você vai emagrecendo, você vai ganhando condicionamento físico, mas de repente você falou, não, eu vou continuar correndo. Foi a praticidade ou o que você viu? Você gosta de competir? Não, eu já entendi que você gosta de competir com relógio, você fala isso, né? Mas eu digo assim, você gosta de participar das competições ou o treino para você já basta? Correr numa esteira ou correr na USP, tá tudo bem? Hoje o treino para mim basta. Hoje eu confesso que as provas eu sou bem seletivo com as provas, né? Porque aqui em São Paulo, principalmente, a gente já sabe o que vem pela frente. Então, esse é um problema, né? Infelizmente. Sim, muita gente chegando ainda que vai pegar essa coisa. Mas quem já está aí, né, sabe. Né? Mas aí eu uso algumas provas para dar uma afinada no treino mesmo. Porque eu sou competitivo comigo. Né? Eu gosto de competir comigo, com o meu relógio, com as minhas questões ali. Então, essa competitividade da corrida vem, acho que talvez de uma questão minha, pessoal. Mas eu gosto também das amizades, né? Eu fiz muitos amigos na corrida, então a gente está sempre juntos, amigos da corrida, amigos de mais de 20 anos da corrida, da assessoria, né?
são amigos diferentes do trabalho, né? São assuntos diferentes. E amigo de trabalho, você fala de trabalho toda hora. Você sai com um amigo de trabalho, você fala de jogo, de futebol, de resultado. Amigo da corrida, você fala de outras coisas, né? Eu costumo até brincar com os amigos da corrida, falar, não vamos falar de futebol hoje, pelo amor de Deus, hein? Hoje de futebol não. Tem palmeirense, tem São Paulino, tem todo mundo, né? Não, hoje futebol não, eu já falei a semana inteira de futebol, hoje vamos falar de outras coisas. Então eu costumo brincar que isso ajuda também. A sociabilidade da corrida, né? Quando você está numa assessoria, você faz amigos, você viaja com amigos, você mistura turismo e corrida, que é uma coisa que eu adoro também, né? Você vai correr, depois você fica mais um tempo para passear. Então eu acho que o pacote, né? O pacote da corrida é muito atraente, né? Chama muito atenção, para mim pelo menos, né? E você já contou também algumas vezes, né? Você participou você participou de 3 maratonas, né? Eu deletei aqui. Você participou de 3 maratonas e você então não foi atraído ou consumido por esse negócio também de que tem que correr maratona, eu acho que eu entendo, né? Mas isso pode ser nocivo, isso não é para todo mundo, né? E infelizmente existe também um comércio por trás e tudo mais, que tem um lado bom, como tudo, e tem um lado que talvez não seja tão bom. Sim. Como é que você também conseguiu, enfim, não ter interesse para fazer maratona todo ano, 2 maratonas por ano, você fez 3 e não sabe se você vai para Boston, né, no ano que vem, né? Você não decidiu, né? Não. Primeiro eu preciso ir para outra, né, para ir para Boston, né? Pode ser Boston com 60 anos. Pode ser, de repente. Vai ser um pouco mais fácil em termos de tempo para se classificar, não sei como é que você vai estar. Pois né? Esse é o grande problema, né, Michel? Mas olha só, a maratona, né? O que eu gosto da maratona? Eu gosto do ciclo de treinamento da maratona. A maratona, tudo bem, você vai lá e completa, mas o ciclo é que é desafiador para mim. Né? Isso te motiva? Isso me motiva no treino, porque eu sei que eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que dormir cedo, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou ter que melhorar a alimentação, eu vou ter que cuidar mais ainda do trabalho de força. Então, as 12 semanas ali, 16 semanas, enfim, o que for, né, antes da maratona, é isso que me motiva. É isso que eu gosto. E depois chegar lá na maratona, claro, e colocar em prática o que eu treinei. Mas é aí que vem a disciplina, né? Que você aprende a desenvolver a disciplina. E a gente está falando muito aqui também, né, Michel, dessa questão da saúde, que é ótimo, que a corrida me dá outro estímulo, outro ânimo. Eu, felizmente, tenho uma ótima saúde, não tenho nenhum problema, né? Mas a questão emocional que o esporte me traz, né? Essa questão da saúde mental, que é muito importante para mim. Né? Eu, quando não estou praticando, quando eu fico um tempo afastado para tratar de alguma lesão, que eu não posso correr, isso me faz mal. Eu procuro sempre, aí eu vou substituir por uma bicicleta. Eu não posso ficar parado, não consigo ficar parado. Eu tenho que ter um movimento. E acho que isso é uma coisa, para mim, positiva. Né? Essa disciplina de poder ter o esporte como algo que me traz um bem-estar físico e emocional também. Né? É uma válvula de escape, né? Muito, é uma muito terapia, grande. Entre aspas, gratuita, onde você está cuidando do corpo, onde você está até socializando, mas você também está se curando ou está refletindo, né, e tal. Exatamente. Legal. E a sua primeira maratona você chegou e apagou, né? Foi. Eu tive uma desidratação. Caramba, eu desidratei meu. na prova. A primeira maratona, você faz tudo errado, né? A gente acha Por que está mais fazendo certo, mas a que gente você erra, seja. O que acontece? Né? A minha primeira maratona foi Buenos Aires, né, em 2013. Eu fui fazer maratona depois de muito tempo que eu estava correndo. Esses grandes eventos sempre atrapalham aí, porque você tem Copa do Mundo, Olimpíada, meio de ano. Pega um trecho ali do ano que é basicamente que você está crescendo o volume para a maratona. Então eu fui fazer a primeira maratona já com 14 anos de corrida, né? Fui fazer bem tarde. Apesar que eu me inscrevi para Nova York em 2006, eu e a minha esposa, né? Quando a gente estava completando 40 anos de idade e 15 anos de casamento. Nós fomos sorteados, nós dois. Ah, ela tem a mesma idade que você? Nós temos a mesma idade, legal. a mesma idade. E nós estudamos juntos, inclusive, né? A gente se conhece desde a infância, literalmente, né? Bacana. E aí, em 2006, eu não consegui ir para Nova York, joguei para o ano seguinte, não consegui ir também, porque eu mudei de trabalho, estava sem condições.
E aí fui fazer a maratona, a minha primeira em 2013, né? Bem depois. Você também não estava com pressa, né? Não tava ali muito pilhado para isso. Você está focado no trabalho, né? Isso. Eu quero abordar esse assunto tinha trabalho, mais pra frente. Né? Tinha trabalho pela frente. E aí, em 2013, eu fui para a Maratona de Buenos Aires. Um mês antes da prova, eu tive uma fratura por estresse no metatarso, no segundo metatarso do pé esquerdo. E o doutor Gustavo Malhoca, que era o meu médico, né? O Gustavo falou, olha, vai fazer deep running, vai pedalar para você não perder o condicionamento. E uma semana antes a gente vai ver como é que você está e vamos ver o que vai acontecer. Você fica meio frustrado, né? Porque eu vinha num ciclo bom de treinos ali. Tá bom, vamos lá. Tava com passagem comprada, já eu e minha esposa, né? Ela ia ser a primeira maratona dela também. Aí, na véspera de embarcar, eu fui lá no Gustavo e ele falou, ó, você vai fazer a prova, tá liberado, mas depois você vai ficar 3 meses sem correr para consolidar essa fratura aí. Tá bom. Aí eu treinava com o Cláudio Castilho nessa época, né? O Cláudio me chamou e falou, ó, sai bem leve, sai bem conservador, você tá 1 mês sem treinar, né? Vai na boa. E depois, quando você passar a metade, você sente ali como você tá e aí você negocia com você ali a segunda metade, mas sai leve, sai devagar, não queima a largada. Tá bom, Claudião. Você fez o que eu mandei? Você fez o que eu mandei? Não, eu também não fiz, né? Eu fiz exatamente o oposto, né, do que o Cláudio mandou fazer. Eu larguei sentando a botina, né, naquele entusiasmo todo, tava me sentindo bem, tava um mês sem treinar, tava bem, tava inteiraço, né? Tava sem dor no pé, não tava doendo o pé. Eu sentei a botina. E aí, mas eu fiz tudo certo, Michel. Eu hidratei nos pontos que eu tinha que hidratar, tomei gel onde tinha que tomar gel, eu fiz tudo certo. Mas quando chegou no 25, eu comecei a sentir. 25, faltam 17 ainda? O que está acontecendo, né? Falta muita coisa. Já fez muito, mas falta muito Falta ainda. muito. O que está acontecendo? Aí eu comecei já a sentir que não estava virando legal. Bom, comecei a melhorar um pouquinho a hidratação ali, mas quando você desidrata, você já deve ter desidratado em prova, você sabe como é que é. É igual o carro que vai perdendo combustível, né? Você acelera, mas o carro não tem combustível, não vai, né? O desfecho é meio inevitável. É inevitável. Ou você para, né? Aí eu não parei. Eu fui negociando ali comigo, fui negociando, caminhei um pouco, mas cheguei e desmaiei. Cheguei e apaguei. Eu cruzei a linha de chegada e apaguei. Eu acordei na tenda médica. E era só hidratação, Era só desidratação. Na tenda médica eu tive cãibras horríveis. Uau. Horríveis. Eu urrava de dor na tenda médica porque eu tinha cãibra no corpo inteiro. Era um negócio assim, eu nunca tive cãibra. Nem em treino, nem em prova. Nunca mais tive cãibra. Tive cãibra aquele dia. Depois da Maratona de Buenos Aires, e eu pedia para os médicos, por favor, me dá alguma coisa, tá muita cãibra. Eles falavam, calma que vai melhorar. E me davam um líquido, né? Me davam coisa para eu tomar. Vai melhorar, mas não tem o que dar, não tem o que fazer. Eu pedia, pelo amor de Deus, para eles me darem alguma coisa para melhorar aquilo, mas não tem o que fazer mesmo, né? Tem que esperar, Tem que esperar. E aí eu fiquei ali umas 2 horas, mais ou menos, na tenda médica e fui embora frustrado, né? Porque... não era o desfecho que eu queria na primeira maratona, queria cruzar a linha de chegada bem. Mas serviu como uma enorme lição, uma baita lição, porque as outras depois foram... claro, foram e você quis voltar... quis voltar lá para fazer direito, né? Voltei para fazer direito e foi depois onde eu fiz o meu melhor tempo, né? Então, eu fiquei com tempão, né, cara? Eu fiz 3 horas e 30, né? Um bom tempo, né? E eu fiquei, na época, a 5 minutos do índice para Boston, né? Isso aí ficou mexendo comigo ali, né? Ficou mexendo comigo, acho que eu vou tentar. E aí eu não fui atrás depois do índice para Boston. Tentei ir para alguns ciclos de maratona depois disso. Isso foi em 2017, essa prova em Buenos Aires, né? Mas aí, trabalho, questões pessoais, né? Eu ia fazer Florianópolis em 2022. Estava inscrito já. Daí foi o ano que eu perdi meu pai, infelizmente. Tive que dedicar ali bastante no hospital, aquela coisa toda, internação. Atrapalhou todo o ciclo. Eu não fiz a maratona, fiz a meia.
Enfim, essas coisas da vida, não é, que a gente não consegue controlar. Algumas coisas você controla, outras você não tem controle. E aí é só aceitar e agradecer. Não é? Eu não fico revoltado. Puxa vida, não fui fazer a maratona. Não, eu aceito, agradeço. É o que tinha que ter sido feito naquele momento ali. Não é? E desde que você começou a correr, de fato, a corrida mudou muito, né? Aí acho que ela cresceu um absurdo desde 2002, ou desde os anos 2000 para agora. E você deve ter vários exemplos de pessoas ou que você já ouviu falar ou que você conhece de fato, que são parte do seu círculo de amizades e conhecidos da corrida, mas a gente viu que com essa popularização da corrida, com esse crescimento da corrida, surgiram muitas pessoas que acabaram, amadores, né, que acabaram se dedicando, talvez de uma maneira exagerada ou colocando um peso muito grande na sua relação com a corrida, e eu tenho aprendido com o passar dos anos que a gente não deve julgar ninguém, porque cada um é cada um, né? Exatamente. Mas a gente percebe que às vezes muitas pessoas se debruçam nessa história, principalmente da maratona, como é no caso do triatlon do Ironman, né, que aconteceu. Nós estamos gravando hoje numa segunda, Ironman aconteceu ontem. Isso. Tipo, a pessoa fica deprimida se não consegue o índice para Boston, ou a pessoa se endivida para ficar viajando para ir não sei para onde, para correr, ou a pessoa vai buscar as maratonas, entre aspas, que são menos concorridas para conseguir índices ou para conseguir postar. E eu vi que você também em algum lugar falou, né, que hoje em dia o corredor mudou muito, ele está muito mais interessado, genericamente falando, generalizando, né, em realmente postar o seu tempo, fazer uma foto e talvez nem interagir mais tanto, né? Porque eu lembro que antigamente, né, quando eu corria nessa época dos anos 2000 para baixo, tinha sim uma confraternização, né? Hoje em dia dá a impressão que as pessoas elas estão muito mais voltadas para o seu próprio umbigo, para a sua rede social, e não tem muito mais essa confraternização, ou pelo menos não da maneira como havia. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque há muita gente que se deprime, que está buscando ajuda psicológica para se relacionar melhor com o esporte. Sim. Tem gente que se separou, né? Tem gente que... Enfim. E tem muita gente que acaba colocando, às vezes, o trabalho ou a família em segundo ou terceiro plano para poder se dedicar para um Ironman, ou para uma maratona, ou para uma ultramaratona. Quando o cara corre até 21 ou menos... A própria estrutura do treinamento não exige tanto tempo, né? Mas a hora que o cara começa a ir para maratona... Porque a gente observa pelas redes sociais ou pelo contato que tem muita gente que se intitula maratonista, né? Sim. Eu sou um maratonista, né? Você é um corredor, né? Ou você é um Ironman, não. Você é um triatleta que participa de algumas provas à distância do Ironman, né? Isso. Mas tem gente que só faz maratona, tem gente que só faz Ironman, porque, enfim, cada um tem os seus motivos. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa tua observação, né? Como um bom observador que você é, um bom ouvinte que você é, dessas pessoas que acabaram abrindo mão, às vezes, de outros aspectos da sua vida que são importantes, não dá para dizer que não, né? Se você é casado, se você depende de um emprego, você tem que ter pesos para isso. Sim. E aí eu vejo que você não, né? Você foi por um lado, apesar de você ser um corredor antigo que viveu aí esse crescimento, você soube assim, esse ano não vai dar para correr nenhuma maratona, ou não vai dar porque eu tenho que trabalhar. Sim. E o trabalho te realiza, o trabalho paga as suas contas e, né? Então tem horas para tudo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim. Michel, é exatamente isso. Eu peguei essa fase ainda mais romântica, da corrida, vamos chamar assim, raiz, sei lá eu como as pessoas chamam aí, né? Usar, né? Onde a corrida era diferente. Era diferente, né? As pessoas gostavam de correr, né? Eu gosto de correr, eu costumo dizer que eu gosto de correr. Eu gosto de correr. Eu não gosto de postar... Hoje as minhas postagens são muito por conta da minha filha, né? Minha filha que fica muito, precisa postar mais nas redes sociais, ela trabalha com isso também, né? Não, precisa postar mais. Eu não tenho muito disso, porque eu acho que as redes sociais ajudaram muito a corrida, mas atrapalharam também. Ajudaram, mas atrapalharam. Você tem os dois lados, né? Então, eu vejo muito isso, essa necessidade que as pessoas têm de se mostrar nas redes sociais, para conseguir feitos perante a comunidade ali, perante os amigos, perante a família, não sei, né? Eu também não gosto de julgar ninguém. Eu não julgo e falo, tá certo, tá errado. Cada um faz o que acha que tem que fazer da sua vida, né? Mas nesse ponto de vista, olhando do ponto de vista
dos prejuízos, as redes sociais são ótimas, mas quando você vira refém delas, quando você passa a transformar a rede social em algo que vai ser a exposição da sua vida e você não consegue aquilo e isso te frustra, isso faz mal. Você tem um problema aí, não é? Você tem uma questão para ser resolvida. Então, eu acho muito bom. As redes sociais ajudaram a trazer muita gente para a corrida, para outros esportes, para os diferentes segmentos. Mas acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso também para você não ficar doente com a coisa, para você não virar escravo ou refém disso e transformar essa ferramenta, que pode ser muito positiva, em algo que você vai ser escravo dela. Né? E eu não gosto disso. Eu prefiro ter uma relação mais raiz, mais, né, das antigas com a corrida, de fazer o meu treino, de fazer o que eu preciso fazer. E cuidar, ter longevidade. Eu costumo dizer que eu quero ter longevidade, eu quero poder chegar o máximo possível que eu puder correndo, me exercitando, me mexendo. Essa é a minha meta. Uhum. E acho que essa deve ser a meta a ser perseguida por todo mundo. Né? Uhum. Você ter longevidade. Não adianta você ser um espetáculo agora e daqui a alguns anos você ter que ser obrigado a parar com o exercício. Né? Ou pegar uma raiva, um ranço, uma relação ruim, uma associação ruim, não quero mais saber disso. Né? Mas isso tem que ser uma relação saudável, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista mental também. Definitivamente. E foi o que você falou, né? A corrida, ou qualquer modalidade, aí vamos falar do esporte de uma maneira geral. Para quem é amador, na verdade, o esporte só tinha que trazer benefício. Claro. Né? Esse que é a antítese que eu tenho percebido aqui em muitas pessoas, algumas até que passaram já pelo endorfina, mas já reconheceram isso, né? Sim. E tipo assim, eu descobri uma hora que aquilo estava me fazendo mal, aí eu consegui dar um passo para trás e pegar um pouco menos pesado comigo mesmo, para aí eu poder me relacionar melhor, né? Do que ir num ritmo acelerado, cada vez mais prova, cada vez querendo correr mais, ou fazer alguma modalidade melhor, e eventualmente você está descuidando de outros aspectos da sua vida, inclusive o mental, né? Eu jamais vou ser um maratonista sub-3. Mas tem gente que enfia na cabeça que quer ser um maratonista de sub-3 e faz tudo, né? A modalidade, muitas vezes, você precisa entender os seus limites naquela modalidade. A corrida não é para o meu biotipo, eu tenho consciência disso. Eu sei que para eu poder correr, para eu fazer isso que eu amo, eu tenho que me dedicar muito no trabalho de força, eu tenho que entender o meu treinamento, eu não posso pular etapas, eu não posso exagerar, porque senão eu vou fazendo tudo certo, eu já tenho as minhas dores, os meus problemas, né? Se eu fizer tudo errado, eu não vou durar nada, né? Eu vou, né? E felizmente estou aí há 25 anos lutando com as coisas, mas estou aí há 25 anos, né? Então, as pessoas precisam ter essa compreensão, né? Qual é o meu limite aqui? Onde é que eu posso chegar nessa modalidade? Né? Aceitar isso. O que é que eu posso fazer aqui que vai me trazer um benefício em todos os campos e não vai me trazer um prejuízo? Agora, é claro que você tem aquelas pessoas que são naturalmente competitivas, né? Que tem essa cabeça competitiva e o cara faz de tudo, ele supera qualquer coisa para poder chegar à meta dele. A gente precisa respeitar também. É o que eu digo. Eu não quero ser o chato de plantão, de ficar apontando o dedo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Porque cada um vai descobrir o que pode e o que não pode, o que é bom e o que é ruim. Né? E acho que esse é o bonito do esporte também. Você conseguir descobrir essas coisas. E surgiu nos últimos anos, aliás, hoje, você já deve ter lido o jornal, né? Não sei agora em qual jornal que eu vi essa... foi ontem. Ou foi no jornal de hoje, falando do movimento o mercado dos influenciadores, né, que no Brasil é o segundo maior mercado depois dos Estados Unidos, e o volume financeiro e tal. E aí a gente abordando um pouco o aspecto mais amplo da corrida como uma modalidade esportiva, a corrida tem as suas limitações de marcas, de patrocínios, de investimento, né? O esporte brasileiro, você sabe muito melhor do que eu, né? Você acompanha isso de muito mais perto. Ele carece sempre de investimento, de dinheiro, embora hoje seja melhor do que já foi. Sim. A gente ainda talvez esteja muito aquém do que poderia ser, né? Sim. Ou das grandes potências esportivas. Mas surgiu nos últimos anos, na corrida, surgiu isso no triatlo, mas a gente vê muito isso na corrida do atleta
amador que vive do esporte através das redes sociais, né? Sim. Então ele tem um desempenho de amador, embora muitas vezes um desempenho muito bom para um amador, né? Às vezes até meio que beirando um desempenho profissional. Isso. Mas ele não ganha dinheiro pela performance, mas ele ganha dinheiro com o esporte, porque ele virou um representante da corrida ou do triatlon, né? Isso. Eu gravei agora recentemente um episódio com a Marley Villers, que com 45 anos ganhou a Maratona de Porto Alegre. Ela tem uma empresa de massas, ela cozinha, então para fora, né? Ela vende comida fresca e congelada. E ela não consegue largar esse. Aliás, ela montou esse negócio, saiu do emprego formal, CLT, montou e resolveu empreender para poder justamente treinar nos espaços que dá. Então ela tem 2 empregos, o da corrida e o emprego como atleta e o emprego como uma microempreendedora cozinheira aí de massas. Mas tem muita gente que está vivendo da corrida. Eu já recebi alguns aqui que vivem da corrida, mas não são atletas, né? Então é uma modalidade que não existia, né? O semiprofissional. O jornalista vivia do esporte, né? Mas não era atleta. Mas eu digo assim, a pessoa que é um atleta, mas não é profissional, é um semiprofissional, né? Ou um amador com desempenho de profissional. Isso. E que vive do esporte. Eu queria que você falasse um pouco disso também, né? Para mim, eu tive dificuldade nesses últimos 7 anos. Eu não sabia que existia isso, e acho que foram nesses últimos 5, 7 anos do endorfina que as coisas aceleraram nesse sentido. Sim. Que tem pessoas que não têm desempenho para ir para uma Olimpíada, mas o cara eventualmente ganha mais dinheiro do que um atleta que vai para Paris aqui agora no meio do ano. Aí entra muito do marketing também, né, Michel? A gente está falando aqui muito de esporte, mas a gente precisa enxergar o lado do marketing nisso daí, porque as marcas perceberam que hoje as redes sociais podem ser um caminho para potencializar isso tudo. E quando você pega alguém que é parecido com você, né? Quem tem essas marcas é gente como a gente. Exato, né? exatamente. A gente tá, né, por aí. Então, olha, esse cara é parecido com você, mas ele tem marcas espetaculares, marcas especiais. Então, as empresas perceberam isso. E esse é um grande filão hoje, uma ótima fatia para você falar com esse público. E tem muita gente, claro, competente. Dessas pessoas, né? Talvez se algumas dessas pessoas tivessem sido descobertas pelo esporte lá atrás, tivessem sido atletas. Né? A gente perde muito atleta no Brasil, não é, Michel? Muito. Um país com 200 milhões de habitantes não podia ter o desempenho que a gente tem nos Jogos Olímpicos. Era para ser muito melhor. Muito melhor. Um país miscigenado como o nosso, né? A gente tem aqui condições climáticas super favoráveis, biotipos diferentes. Era para a gente ser uma potência. Infelizmente, nós não somos. A gente perde muitos talentos. Então, muita gente que está na corrida aí com esses tempos amadores, com tempos bons, poderiam ter sido atletas de elite, poderiam ter sido caras diferentes. Agora, viraram hoje divulgadores de marcas e divulgadores de um estilo de vida, que é legal, que é bacana. Você ajuda a trazer pessoas e você ajuda a trazer mais gente para o movimento e as marcas se sentem representadas por essas pessoas. Né? Hoje é mais fácil é mais barato também para as marcas ter esse tipo de target, de alvo, do que você, por exemplo, ir atrás da mídia tradicional. Né? Então, acabou que foi uma coisa positiva ali para todo mundo, né? Para todas as partes, inclusive para quem está hoje sobrevivendo ou vivendo, né? com isso. E o atleta profissional, por outro lado, talvez ainda não tenha assimilado, pelo menos também generalizando, que se ele também não se expuser, né? Se ele não souber manejar isso, porque eu falo isso com alguma frequência aqui, na minha época, entre 1990 e 97, 98, quando eu fui atleta profissional de triatlon, a gente tinha que recortar as revistas, os jornais. Eu tenho fitas cassete até hoje de entrevistas que eu dei para rádio. Eu dei uma vez uma entrevista em São Carlos para uma rádio amadora. Essa eu não tenho, era rádio amador. Muito legal. Com um negocinho de apertar, né? Não sei como é que chama aquele negocinho. E aí a gente tinha que captar isso, gravar no videocassete e levar para os patrocinadores no final do ano. Falar, olha, tá aqui uma pasta onde eu apareci. É o clipping, né? Clipping, isso aí. E vamos renovar aí o exato. contrato, né? E
Mas hoje está muito mais fácil nesse sentido, porque você tem o seu próprio canal, Sim. né? Cada um tem o seu canal, Sim, você não sim. depende, né, de uma grande estrutura e é muito barato, né? E principalmente através das redes sociais. Mas ao mesmo tempo veio essa responsabilidade. Bom, eu sou um atleta profissional, eu quero ter patrocínio, eu represento um clube ou uma marca, e enquanto eu não estou treinando, eu posso também, né, ou quando eu não estou competindo, eu posso também falar do meu patrocinador. Isso, né? Exatamente. E eu vejo que há muita resistência, pelo menos entre algumas pessoas que eu conheço, que eu já recebi aqui no Endorfina, e eu vejo, talvez, por alguns números de atletas profissionais muito bons, que a gente tem aqui no Brasil, aí de algumas modalidades, que talvez não haja esse tipo de vontade, ou talvez até de conhecimento, ou de boa vontade, ou de interesse, ou de ter descoberto também uma veia comunicadora. Porque aí tem essa questão, né? A pessoa tem que ter um jeito para falar num celular, né? Porque aquela história, você olhando para um celular, você não está vendo do outro lado. Isso. Quer dizer, esse também é talvez uma mudança que a internet e as redes sociais trouxeram para o esporte de uma maneira geral, que os atletas de hoje precisam entender que não dá mais para você ir com a pastinha do clipe embaixo do braço e achar que aquilo tá bom. Né? Exatamente. Hoje, outros tempos, né, Michel? Outros tempos. O atleta, ele é também... ele é o seu canal de comunicação. Ele é o próprio canal de comunicação. Ele é o próprio canal de comunicação. E aí entra o trabalho, né? Hoje, muitos jornalistas que atuam nesse segmento de fazer treinamento mesmo dessas pessoas, de poder orientar, de poder apontar os caminhos, os melhores caminhos. São profissionais especializados nisso hoje em redes sociais, né? Das métricas que eles chamam, né? Para ocasionar o famoso clique, né? Para dar o famoso like, né? O famoso like. E então eu acho que sim, acho que hoje o atleta ele tem outras demandas, né? Outras demandas que podem potencializar o negócio dele, podem fazer com que ele não vai... Claro, ele tem que ter em mente que ele é um atleta, a primeira coisa que ele precisa fazer é ser atleta, ele tem que se dedicar no treino, porque senão não vai adiantar nada ele ser um bom comunicador, ter um bom canal ali, se ele não for um bom atleta. Né? Então, isso é o principal. Mas essa é uma habilidade que certamente os atletas atuais precisam ter no horizonte. E eu acompanho pouquíssimo de futebol, então a gente não vai falar de futebol aqui. Eu não tenho nenhum time um time pelo qual eu torço, mas faz algumas semanas eu estava viajando e algum amigo comentou, eu não lembro de onde que surgiu o assunto, e eu nunca tinha parado. Acho que o assunto surgiu assim, sei lá, quanto será que tem uma pessoa com maior quantidade de seguidores no Instagram do mundo, né? Qual será que é esse número, né? E aí acho que alguém falou no Messi ou no Ronaldo português, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E eu não lembro agora os números, mas eram números absurdos, assim, não sei quantos milhões, né? Mas não são 3 milhões nem 5 milhões, são 40 milhões ou são 80 milhões, coisas assim que... Acho que é alguma artista americana que é a maior, tem a deve maior ser a número de Taylor seguidores. Swift, alguma coisa acho assim. Que alguma coisa, acho que sim, viu? Mas enfim, vamos falar aqui de esporte. E aí eu fiquei curioso e eu falei, cara, e o Neymar, né? Acho que tinha sido acabado de acontecer aquele meio que um escândalo do cruzeiro do Neymar e tal, né? Do navio do Neymar. Sim. E o Neymar tem uma quantidade absurda de seguidores, mas esses, não sei se era o Messi ou se era o Cristiano Ronaldo, tinham muito mais, assim, tipo, uma diferença muito maior, né? gritante. E aí essa pessoa entende um pouco, gosta de futebol e conhece, e falou, cara, porque esses outros são mais espertos do que o Neymar, ou estão sendo melhor assessorados do que o Neymar, e estão conseguindo capitalizar. E acho que era o Messi com posts mesmo assim, que você vê ele postando a Pepsi, o Doritos, ou sei lá o quê, né? Assim, postando mesmo, né? Propaganda, né? Não é propaganda deliberada. Propaganda deliberada, né? E com uma quantidade absurda de seguidores, e o Neymar com muitos seguidores, mas com muito menos, e talvez errando, se equivocando aí nas parcerias de publicidade que ele vem fazendo. Enfim, não estou aqui para jogar o Neymar, não. Mas... você vê que até essas pessoas que têm muito dinheiro, ou todo o dinheiro do mundo que eles podem ter, também tem essas diferenças de saber se posicionar e tal. Então, assim, é uma valência que eu acho que o atleta, aí vamos falar aqui da corrida principalmente, né, que são corredores que são pessoas que vivem, atletas profissionais que vivem com uma fração do que esses jogadores vivem, mas eles precisam entender que dá para você também, eventualmente, até não precisa nem ser tão bom ou o melhor,
sim, né? Sim. Mas dá para você viver do esporte como fazem aí sim os amadores criadores de conteúdo. Isso, né? Exatamente. É um negócio que, cara, para mim isso eu acho muito novo, acho uma coisa muito diferente, né? De você se acostumar com isso, né? Isso vai evoluir ainda mais, viu, Michel? Isso vai ter uma evolução, vai ter a gente tem tido uma mudança nisso muito rápido, né? As coisas acontecem muito rapidamente nisso. Então, eu imagino que daqui a 5 anos a gente vai estar num outro nível, num outro patamar. Daqui a pouco surgem novas redes sociais ou uma outra ferramenta que se sobrepõe à rede social, porque essas coisas mudam rapidamente. Eu sempre costumo dizer que eu comecei na profissão, tinha rádio, televisão e jornal. Né? Você não tinha mais nada. Para eu mandar uma reportagem que eu fazia do exterior, era uma loucura. Era uma loucura. Eu tinha que gravar a reportagem numa fita cassete, num gravadorzinho. Eu tinha que achar um telefone público, um orelhão. Esse orelhão, muitas vezes era disputado com outros jornalistas, porque só tinha um, né? Então tinha uma fila ali de gente para poder passar, também que queria passar para as suas emissoras. E hoje... Você tocava a música, o áudio no microfone do... Soltava no cassete, no bocal do telefone, que claro não era o melhor, né? Não era o melhor, mas era o que a gente tinha na época, numa emergência. Porque a condição mais adequada era você viajava com o operador de uma maneira aí profissional, ele fazia a transferência daquele material através de linha telefônica também, não é? Mas se era uma emergência, uma coisa que tinha que entrar muito rapidamente, você quebrava o galho com isso, né? Você ia lá com o cassete no bocal do telefone e mandava, né? Então, às vezes dava discussão, tá demorando aí, vai logo, desliga logo aí, não passou, uma fila de jornalistas ali querendo usar o telefone público. Hoje, você entra ao vivo com imagem de qualquer lugar do planeta. E com o celular, né? E com o celular. Até a Globo já se rendeu, né? Sim, com uma qualidade excelente. Então, eu estou falando isso de 30 anos, 35 anos, vai. Então, a coisa mudou demais nesse período. E daqui 35 anos, você imagina como vai estar isso. Pois é. Né? Agora com as questões da inteligência artificial, então. Né? Que é isso. Tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. E se você não está preparado para isso, se você bobear um pouquinho, você já fica para trás. Né? Dentro do meio do jornalismo, você está me falando isso, na sexta-feira, minha mulher que é jornalista, né, eu te contei, sim, ela trabalhou de casa e ela disse alguma coisa de um texto que ela tinha que publicar, um comunicado dentro do trabalho dela, e ela falou que ela só fez um prompt lá e ela estava corrigindo esse prompt. E ela estava maravilhada, né? E ela já vem fazendo isso, já está inclusive instalado no sistema da empresa que ela trabalha, lá todo mundo acho que tem acesso. Como é que está entre os jornalistas essa perspectiva de que... Ontem eu vi um vídeo na internet, eu adoro música também, uma pessoa que é um professor, um teórico de música e tal, que ouviu uma música criada por uma inteligência artificial de uma banda, e ele teve dificuldade de entender que aquilo não tinha sido cantado pelo vocalista e nem tinha sido tocado pelos músicos. E era uma música que estava igualzinho, no mesmo estilo, bonitinho e tal, que a banda, né? E ele fez um vídeo depois, refletindo e pensando assim, talvez daqui a 5 anos você vai poder acordar às 5 horas da manhã e você vai correr e você fala, cara, eu quero ouvir uma mistura de Herbie Hancock com a bateria do Charlie Watts e com a voz do Freddie Mercury. Sim. E de repente a inteligência artificial vai criar uma música para você e de repente... Aí ele viajou, né? Ele falou, cara, de repente as pessoas vão começar a trocar porque eu te mostrei uma música no meu carro que você gostou, que eu que inventei pedindo para a inteligência artificial e de repente a gente vai começar a consumir música que ninguém personalizada, tocou, completamente ninguém tocou, ninguém cantou de personalizada. fato, foi a inteligência artificial que pegou no mega banco de dados. Como é que a inteligência artificial vai ou está impactando ou vai eventualmente impactar? Você vai poder criar um texto assim com um prompt bem feito. Essa é uma discussão que tem sido travada, né? Porque é isso, você pode eventualmente, eu posso não estar na emissora e pode entrar minha voz lá dando uma notícia. Então... Né? Então, você tem aí questões éticas também que precisam ser avaliadas, precisam ser levadas em consideração, né? Até onde isso não esbarra numa questão legal, numa questão ética.
É tudo muito novo, Michel, e tudo com muitas perguntas que precisam ser ajustadas, respondidas. Então, a gente vai ter uma eleição agora, não é? Esse ano é a eleição para prefeitos. A discussão sobre inteligência artificial na campanha eleitoral está muito grande, porque você pode, eventualmente, criar um discurso falso e atribuir a um candidato, com a voz do candidato. Né? Então, veja que são muitas coisas, muitas questões que a gente tem aí para ser respondidas, para serem elucidadas, e em todos os segmentos, não só no jornalismo. Né? No jornalismo a gente tem esse debate aí do que vai acontecer. Vamos perder postos de trabalho? Provavelmente talvez. Né? Mas a gente precisa olhar também essa questão ética que o mundo talvez não esteja discutindo, mas vai ter que discutir. Eu acho que arrisco dizer que até a questão ética vai ser mais importante do que a legal. Porque a legal, os homens é quem fazem a lei. Vão dar um ou jeito. Vai ser o chat GPT que vai lá, cria uma lei para poder ajudar o próprio chat GPT. Dá um jeito, Mas a questão ética talvez que seja mais... muito complicada. Muito complicada. E você é um cara que curte estar vivendo nesses anos que a gente está vivendo, com todas as novidades? Isso é uma boa pergunta, viu, Michel? Porque, olha, às vezes eu tenho saudade da época de sem nada, né? Pô, não tem telefone celular, a gente não avisava onde ia para a mãe, né? Mãe, fica tranquila aí que eu chego em casa aí 1 hora, né? A gente viajar sem cinto de segurança. Essa coisa toda. Pra que cinto, né? Que coisa maluca. Deitado, né? No porta-malas e tá tudo bem. Tá tudo bem, mas você conta isso hoje para os nossos filhos, eles acham isso tudo uma loucura, né? Eles não conseguem nem imaginar, mas não dá mais pra gente viver sem isso, né, Michel? Nós somos completamente dependentes. Você já pensou se se o mundo não tiver mais smartphone? Mundo sem smartphone? Não existe, né? Porque você faz tudo com o smartphone, absolutamente tudo, até pagar a conta, né? Eu não ando mais com dinheiro, né? Exato. Então, você não precisa mais. Não precisa, Então, se o smartphone sumir, a Terra para, né? A humanidade para. Aliás, quando dá essas crises no WhatsApp ou no Instagram, né? Você percebe que, se você reparar, as pessoas ficam todas um pouco diferentes, sim, né? Sim, fica meio estranho o mundo, né? Exato, não tem WhatsApp. O WhatsApp como saiu assim? do ar. Saiu o WhatsApp. O Instagram não tem? Como assim? Realmente maluco. Talvez o Murilo ainda se recorde, mas eu não sei se a Larissa, porque a Larissa tem a idade da minha filha mais velha, mas a minha filha mais velha não se recorda ela se recorda um pouco, mas de viver uma vida sem o telefone celular. Aí eu digo o telefone mesmo, de você poder pegar o telefone de alguém e ligar para a mãe, não ter que ir num orelhão. Acho que minha filha nunca fez uma ligação de orelhão. Né? Aquela coisa que a gente tinha com aquela cartelinha da Telesp. As fichinhas da Telesp. Então, assim, a gente pode ser a última geração, ou quase a última, talvez os filhos mais velhos, as pessoas de 30, 40 anos hoje, que viveram uma vida que ainda lembram do videocassete, da locadora de VHS, né? Que depois virou Blockbuster DVD. Então, o mundo vai mudar muito daqui para frente, né? Porque parece nada, mas é muito. Né? Porque os celulares, né? Que aliás, acho que tem que mudar, não deve mais chamar smartphone, né? Porque, aliás, para ligação ele não funciona nem mais tanto, né? Para as outras coisas. Só para as outras coisas, exatamente. Mas o mundo acho que vai mudar muito. Eu acho que é legal, assim. Eu também sinto um pouco de falta, de saudades, mas eu acho que eu me relaciono legal com a tecnologia de não ficar dependente dela. Sim. Tentar me aproveitar um pouco e também, ao mesmo tempo, na nossa idade, né? Capriotti, a gente também tentar se manter um pouco atualizado, né? Senão a gente vai ficar... Não, a gente para no tempo, né? Aí não dá. Tudo muito rápido, mas a gente tem que estar o mínimo de informação em relação a isso. E você sabe, Michel, que se a gente for pensar em termos históricos, 30, 35, 50 anos não é nada. Exato. Não é no nada. contexto da nossa história, não é nada. Não é? Um sopro. E as coisas mudam em 30, 35 anos assim, não é? De uma maneira gigantesca. Então, na minha profissão, no jornalismo, eu coloco muito isso. Quer dizer, anos 90 foi o ano da virada disso tudo. Quando a informática efetivamente entrou na coisa. Né? Eu ainda peguei Copa do Mundo sem computador. A primeira Copa que eu participei de 94, ainda não tinha computador. E depois já as outras com computador, que é uma coisa... completamente diferente. Tudo, né? Completamente diferente. A primeira,
para a última agora, é um negócio completamente diferente. Eu não conseguia, em 94, fazer uma reportagem e mandar sem ter um operador junto comigo técnico. Hoje, eu saio só com o smartphone e eu consigo fazer a conexão automática, não é? Direto. Mudou muito. Mudou bastante. E foram 8 Copas do Mundo, 3 Olimpíadas. Teve algum desses eventos que foi mais marcante para você? A primeira Copa ou Atlanta, né? Foi sua primeira Olimpíada? A primeira Olimpíada foi Atlanta. 96. Eu costumo dizer, Michel, que... Assim, aliás, no mesmo ano do acidente, né? Agora que eu tô... Foi no mesmo depois? ano foi depois, o acidente foi 1º de maio. Os Jogos de Atlanta, exato, julho, não é? De julho, agosto ali de 96. Toda Copa ela é especial, né? Ela tem características especiais. Mas eu costumo dizer que a Copa assim, que eu mais curti... o país respirou muita Copa e foi quase tudo perfeito para a gente, porque a gente acabou sendo nós fomos vice-campeões, foi a Copa da França em 98. Eu acho que eu fiz um trabalho muito legal, trabalhei bem ali, não é? Não que nas outras, claro, trabalhei bem nas outras também, mas para mim pessoalmente, não é? Foi assim, uma relação que eu gostei de ter ali, eu trabalhei bastante. Esses eventos você trabalha muito, trabalha 16, 18 horas por dia. Porque aí fica nessa história do fuso, tem né? Fuso, tem trabalho que é bastante, não é? Mas é prazeroso, você fica um mês ali, 40 dias trabalhando incansavelmente, de maneira ali maluca, mas é prazeroso. Mas na França eu tive uma relação ali bacana, foi minha última Copa como repórter também, então eu guardo esse evento como muito legal. Mas depois, a última Copa do Catar, que muita gente estava dizendo, essa Copa no Catar, um país pequeno, vai ser chata, foi muito legal a Copa. Exatamente por isso. Quando você acha que não vai ser bacana, a Copa foi legal exatamente porque o mundo estava concentrado numa área pequena ali. Doha é uma cidade comparada com São Paulo, é uma cidade pequena. O Catar é praticamente o tamanho de São Paulo, quase. Né? Então, estava todo mundo ali concentrado. E eu acho que eu vou sentir falta disso agora na próxima. Se eu tiver na próxima, né? Que vai ser no México, nos Estados Unidos e no Canadá, que vai ser o oposto. Vai ser tudo espalhado, né? Então, essa Copa que eu não estava achando que não ia ser muito legal, foi ótima, foi muito legal, foi bacana, exatamente por isso. Então, eu tenho sempre, de todas elas, eu sempre trago alguma coisa bacana, alguma coisa positiva ali. Cara, e você conheceu muita gente, né? Você conhece muita gente, tirando aí os artistas que eu citei no começo, né? Eu vi você falando de Tele Santana, você teve com o Vanderlei, José João da Silva, para falar aqui do nosso esporte, né? O João Paulo Diniz e tantas outras pessoas. Cara, você é um cara que pela profissão conheceu muita gente, e pelos anos de profissão muito mais, né? Também do meio do futebol e principalmente do meio do futebol. Você falou do Ronaldo, em algum podcast eu vi você falando do Ronaldinho, né? O Ronaldo original, não o gaúcho, que você acompanhou ele por muito tempo e tal, você teve algum um contato mais próximo com ele. Cara, dá para você identificar assim, tipo, qual foi a oportunidade que o jornalismo te trouxe que você mais valoriza, assim, tipo, qual foi por exemplo, eu tenho aqui no Endorfina um momento que para mim foi muito especial, e eu gosto de citar isso de vez em quando, que foi gravar com a dona Nora Ronay, uma nadadora de 99 anos, que é campeã mundial e recordista de 100 e 200 metros borboleta. Eu nunca tinha conversado com ninguém, acho que com mais de 90, quem dirá com 99 anos, ela deve estar com 91 hoje. Não deu para ser pessoalmente, porque ela mora no Rio, né, não viaja mais, mas a gente gravou remotamente, graças à tecnologia. E para mim foi uma experiência assim, parecia que eu estava conversando com o Papa, porque, cara, você pensar que a pessoa tem 99 anos, né? Impressionante. Nasceu no século passado. Enfim, qual foi, assim, talvez a experiência ou a personalidade ou a oportunidade que você mais valoriza, assim, que os seus 40 anos de carreira te proporcionaram? Eu sei que são muitas, mas alguma, assim, que mais te vem à cabeça, que primeiro te vem à cabeça? Primeiro, Michel, que eu agradeço todo dia eu estar onde eu estou. Porque, eu olhando para trás, né, um moleque lá de Osasco ia fazer o quê, não é? Ia sair de Osasco, trabalhar no Bradesco. Trabalhar no Bradesco, que eu trabalhei lá, todo mundo que mora em Osasco trabalha no Bradesco, né?
Mas, cara, eu olhando para trás, eu falo, cara, eu não conheci o mundo inteiro, claro, óbvio, conheci alguns lugares, mas jamais na minha infância, na minha juventude, passou pela minha cabeça que eu ia exatamente conhecer muita gente, conhecer pessoas, participar de coberturas e eventos internacionais. E eu, graças a Deus, tive essa oportunidade, tenho essa oportunidade, essa chance ainda hoje né, no meu dia a dia de conhecer pessoas, não só pessoas famosas, mas pessoas anônimas que às vezes transmitem impactam, né? muitas coisas positivas. Lá no meu trabalho, é a mesma coisa, eu entrevisto lá gente, às vezes desconhecidos, né, que trazem mensagens espetaculares. Não é só famoso, os anônimos também acrescentam muito. Mas eu agradeço diariamente, todos os dias, ter essa chance, de ter essa oportunidade, de poder fazer o que eu faço, né? Que eu amo o que eu faço, meu trabalho, eu amo o meu trabalho. E poder conhecer pessoas. Mas eu tenho uma pessoa que até hoje eu costumo brincar, eu falo, né? Não sei se eu já contei isso em algum podcast, mas eu estava numa viagem com a seleção brasileira nos Estados Unidos, em Washington, logo depois da Copa de 98. O Zagallo tinha saído e o Vanderlei Luxemburgo assumiu a seleção brasileira. O Brasil foi fazer um amistoso lá em Washington, eu fui acompanhar, eu estava hospedado no mesmo hotel da seleção brasileira. E aí, um dia, uma manhã, eu estava lá parado na porta do hotel, esperando, acho que ia acompanhar um treino, ia fazer alguma coisa, estava parado ali. E a hora que eu estou parado em frente ao hotel, abre a porta do hotel, quem sai lá de dentro? Yasser Arafat. E naquela época em que estava aquela Yasser Arafat, Organização Mundial do Petróleo, não é? Toda aquela questão do petróleo. Ele saiu, eu estava com o meu gravador pendurado, né? Eu vou entrevistar. Jornalista não pode ver uma personalidade que quer falar que é entrevistar. Para quem que ele vai torcer. Mas eu ameacei assim, em direção a ele, né? Já surgiu uns 50 seguranças, né? Todo segurança de tudo quanto é lado. Ele entrou no carro e foi embora. Eu falei, Yasser Arafat na minha frente? Que coisa, que isso? Eu não consegui fazer uma entrevista. Eu fiquei frustrado que eu não consegui entrevistá-lo, né? Não consegui fazer uma pergunta para ele. Mas é isso, né? Você tem... Às vezes, do nada, surge alguma coisa ali para você. E eu agradeço tudo isso. Mesmo eu não tendo entrevistado Yasser Arafat, mas ter visto ele, ter tido essa oportunidade de ver um cara que, né, teve uma importância gigantesca ali. E ele devia estar ali para discutir alguma coisa ali. Claro, né, uma reunião da OPEP. Reunião da OPEP, alguma coisa do tipo, né? Essa coisa toda. E isso me é uma coisa que eu jamais imaginei que eu alcançaria um dia, né? Uhum. E em alguma situação, assim, alguma saia justa ou alguma roubada? Eu tive várias. Eu vi que você falou, acho que pro pessoal do Estema, né? Que você foi gravar com o Tele Santana e perdeu a gravação. É verdade, né? Essa foi... Já aconteceu comigo aqui também de eu perder, mas, cara, eu perdi, assim, tipo, 2 horas de conversa. E eu consegui refazer, graças a Deus. Conseguiu, é frustrante, né? Nossa, mas você sabe que essa com o Tele era uma figura, assim... ótima figura, né? E tinha que ter assim, o tato ali, o jeito, falar, né? E esse dia que eu gravei com ele estava num dia bom. Eu fiz uma boa entrevista com ele ali de uns 20 minutos, coisa que raramente ele dava individualmente, assim, né? E quando eu percebi que eu não soltei a pausa do gravador e não tinha gravado nada, eu fiquei muito frustrado. Mas aí eu falei, bom, ele está num dia bom, né? Eu vou tentar recuperar. Aí eu fui atrás dele, chamei, seu Tele, olha, ele estava conversando com umas pessoas, não nada ali do futebol, o senhor me desculpa, a gente acabou de gravar, mas eu cometi um erro aqui, eu não soltei a pausa do gravador, não gravou nada da nossa conversa. Assim, ele sabia quem era você? Do dia a dia, do dia a dia, né? né? Do dia a dia, né? Aí ele falou, só porque você está admitindo aí que você errou, eu vou gravar com você de novo. Mas aí não foi a mesma coisa, né? Aí não é a mesma coisa. A segunda vez muda, né? Aí já foi 10 minutos, não era mais. Mas, enfim, consegui recuperar um pouquinho. Mas é frustrante, né? Um negócio frustrante. Eu já troquei nome de jogador. Você imagina quando você está começando a carreira, né? Cobrindo o time do interior. Os jogadores não são tão conhecidos, são desconhecidos. Aí termina o jogo, os caras vão trocar camisa, arranca a camisa, você não consegue mais identificar o cara. Aí embaralhou tudo. Aí você chega lá, ô João, como é que foi o jogo? Eu falo, não sou o João, eu sou o Joaquim.
O Joaquim, não tem problema, vai você mesmo. Então, como é que foi o jogo? Essas situações assim de cotidiano, de reportagem, que é um negócio que tem muita coisa, né? Bastante coisa. É uma profissão muito dinâmica, né? Eu imagino que... Sim. Talvez até por isso que cobrir esses eventos internacionais, ou mesmo que seja a Olimpíada no Rio de Janeiro, pela grandiosidade, pelo tamanho, te tira muito da rotina e isso também acaba sendo bacana, né? Sim. Não ter rotina é uma coisa, para mim, muito importante, né? Assim, eu preciso estar sempre com alguma coisa diferente no horizonte para poder me motivar. Talvez por isso eu não tenha continuado no Bradesco, porque lá era de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, com 2 horas de almoço. Essa é uma rotina que não funciona muito comigo. Eu sou um cara mais diferente em relação a isso, né? Mas até essa coisa de não ter rotina, eu tive o privilégio também de cobrir outras coisas, não só no jornalismo esportivo. Eu, no jornalismo geral, cobri eleições, cobri desastres, né? Acidente do Fokker 100, aqui de Congonhas, né? Meu Deus do céu. Explosão do shopping lá em Osasco. Eu tive o privilégio e a felicidade de poder fazer outras coberturas que não só no jornalismo esportivo. E isso também é motivador, né? Você saber que você pode estar em outras coberturas, que você pode fazer o seu papel de jornalista em outras editorias, e isso me dá satisfação também, né? Então é uma coisa que eu gosto, por isso que eu preciso estar sempre bem informado. Claro que eu não vou falar de economia, de política com a mesma propriedade que os jornalistas dedicados a isso. Mas se você soubesse se posicionar, né? Mas eu consigo ali fazer um arroz com feijão que me proporciona fazer algumas coberturas, né? Estar em algumas coberturas que eu não vou passar vergonha. Eu faço o arroz com feijão ali e dou um jeitinho e vamos em frente. Você acompanha muito esporte? Muitos esportes? Você consome assistindo partidas, jogos? Sim. E quais são os esportes que você mais consome? Seja por preferência ou... Primeiro, futebol, claro, né? Pela profissão por um dever também, de ofício que o Brasil gosta de futebol, né? Então eu preciso estar com o futebol sempre em dia, mas eu gosto muito de acompanhar também NBA, eu vejo jogos de basquete nos Estados Unidos, não com o mesmo olhar do futebol, até porque eu não sou um especialista em NBA, mas eu gosto de acompanhar, né? de ver ali um pouquinho. Gosto muito de acompanhar a Diamond League, né? Que legal. Atletismo. De atletismo, eu gosto muito. O Diamond League é um baita evento, né? Um evento espetacular. E gosto de, quando está passando esporte, eu sempre paro, né? E eu gosto de beisebol. Beisebol é chato. É chato para quem não conhece as regras, claro, né? Para quem não conhece é chato. Por exemplo, um esporte que eu não gosto de acompanhar, porque eu conheço pouco as regras, é o golfe. Golfe é uma coisa que na televisão, para mim, eu dou pouca atenção. Mas quem joga e quem pratica ama jogar golfe. É maravilhoso, né? Mas é porque eu não conheço as regras, então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade em relação a isso. Mas eu consumo tudo de esporte, né? Você consegue dizer um feito esportivo que mais te impressionou até hoje, assim? Vem alguma coisa à cabeça, tipo... vários, né? Eu tive o privilégio de narrar a medalha de ouro de Usain Bolt no Rio de Janeiro. Que legal, cara. Que ver feito. O Bolt no Engenhão, assim, é um negócio maravilhoso, né? Bolt é um gênio, né? Então, assim, poder ter contato com esses caras fora da curva, né? Caras que são geniais, para mim é sempre muito marcante. E a gente vê isso nos grandes eventos, né? Em Copa, em Olimpíada. Isso é sempre muito, muito marcante para mim, né? E vou fazer aqui uma brincadeira, mas a pergunta é séria. E o que te deixa desacorçado com o esporte hoje em dia? Algumas coisas. Tem uma coisa que... O que é desacorçado? Já primeiro explica, né? Porque eu vi você explicando em outro podcast, eu achei interessante essa palavra. Me deixa meio irritado, né? Desacorçoado, né? Você sabe que tem uma coisa aqui em São Paulo, Michel, que pode parecer uma bobagem, mas representa bem o que é a nossa falta de cultura esportiva no país, infelizmente. São Paulo não tem pista pública de atletismo. E eu descobri isso há alguns anos, sei lá, uns 4, 5 anos, quando eu estava fazendo um treino lá na bolinha da USP, estava fazendo um treino de tiro um dia lá, estou fazendo esse treino aqui na bolinha, não numa pista. Nunca tinha parado para refletir sobre isso, né?
podia estar fazendo esse treino numa pista, né? Eu vou procurar uma pista para fazer esse treino. Aí o Constâncio já estava em estado precário, mas já não podia ser utilizado. Não podia usar. Falei, não tem pista. Aí tem as pistas dos clubes, né? As pistas dos clubes, tem a pista do CPUSP. Aí eu descobri que São Paulo não tem uma pista pública de atletismo. Falei, impressionante. Como São Paulo não tem isso? Michel, viajei a alguns lugares no mundo, né? Eu me lembro de onde a seleção treinava em 1998 na França, uma cidadezinha chamada Ozoala-Ferrières, que é na Grande Paris ali, mas uma cidadezinha de, 10 mil habitantes, pequenininha. O Brasil treinava no campo de Trois-Sapins, que era o campo de futebol, e em volta tinha a pista. A seleção terminava o treino, a população entrava lá para usar o complexo. Gente correndo, gente saltando, gente arremessando. Esses dias conversando com a minha amiga Nathalie Gedra, jornalista que era da ESPN, hoje ela é jornalista da Sky Sports, isso aí, lá do Reino Unido, e ela maratonista. A Nathalie falou, Capriotti, eu saio de casa aqui no meu bairro, eu tenho 3 pistas aqui no meu bairro, que eu posso escolher qualquer uma para treinar. Pública. Três pistas no meu bairro. E então, há uns 4, 5 anos que eu tenho cobrado do poder público aqui de São Paulo uma solução para isso. É inadmissível que São Paulo não tenha isso. E aí, acho que depois de tanto falar, e também com a colaboração do pessoal lá do Parque Serete, tem uma comunidade de corredores ali bem importante, o Serete tinha uma pista de carvão, a prefeitura entregou no começo desse ano uma pista lá no Serete. De tartan. Uma pista... Não é pista oficial, mas é uma pista que dá para a população usar. Perfeitamente. Eu já fui lá fazer um treino, inclusive. Né? Fui lá conhecer. Né? Legal. Ficou bem bonita a pista. Mas você tem uma pista agora, na zona leste de São Paulo. Para São Paulo não dá. Não dá. Então, isso é uma coisa que... E você tem cidades aqui no interior que tem pistas, né? Você tem Jundiaí, Praia Grande, Barra Bonita, cidades pequenas, menores, e corretamente com pista. Exato. Né? E São Paulo nunca deu atenção para isso. Então, essa é uma coisa que me incomoda hoje, sabe? Me incomoda não para mim, porque essas pistas poderiam estar servindo para a população. Exato. Poderia estar descobrindo talentos, poderia estar servindo para fomentar a saúde nas pessoas. Eu vou te dar um exemplo, você falando disso, vou te dar um exemplo que mostra que a gente faria um bom uso, a população faria um bom uso. A quantidade de pessoas que usam a ciclofaixa de lazer aos domingos, ou a ciclovia aqui do Rio Pinheiros, que é onde eu frequento, é absurdamente grande. É só você abrir que vai ser ocupada. Claro, né? Claro. E pedalar é muito menos acessível, e pedalar pela nossa cidade, mesmo que seja para se locomover, também não é a coisa mais amigável do mundo. Sim. Mas as pessoas têm essa demanda, né? Tanto é que depois da pandemia aumentou muito, e o dia que abriu, eu estava acompanhando, você vê que as pessoas voltaram a usar mesmo. Então, assim, Sim. Demanda tem. Ela está só reprimida, e se fizerem uma pista de atletismo em cada bairro ou em cada praça que está com mato alto, com certeza vai dar muita gente. Eu não sonho nem com todo bairro, Michel, mas um em cada região. Uma na Zona pra Leste. Para começar. Uma na Zona Oeste, uma na Zona Sul e uma no centro, vai. Para você iniciar. E não é porque, vamos fazer pista para o corredor correr. Não é para isso. É para a população. E o corredor, inclusive. Inclusive, mas é para você oferecer para uma criança, um menino. Quantos meninos aí podem ser impactados por uma pista de atletismo? Descobrir ali um talento, um corredor, um fundista, um barreirista, o que quer que seja. Exato. Né? Nós não temos hoje... A juventude de São Paulo não tem essa possibilidade. Um jovem só vai para uma pista de atletismo aqui, hoje no Centro Olímpico, se ele for detectado como um talento em algum lugar. Um projeto social. E aí encaminho para lá. É uma pena. Não, eu concordo, é uma pena mesmo. E um desserviço para o nosso esporte de uma maneira geral, né? Porque dentro da pista você tem N possibilidades esportivas, né? Na pista e no campo. Claro. Né? Para a gente caminhar aqui para o final, você falou... Michel? Mas a gente já está com 1h50. Você falou aqui no começo da conversa, em algum momento, que o Brasil poderia ser uma potência olímpica.
e está faltando ainda, né? Eu fiz aqui um levantamento porque agora a gente vai ter os jogos, né, no meio do ano, né, no segundo semestre, e talvez, tomara que a gente tenha uma quantidade de medalhas maior do que a gente teve em Tóquio. E nos últimos anos, né, Pequim, Londres, Rio e Tóquio, o Brasil vem no esporte olímpico, ele vem galgando lugares no quadro de medalhas, né? Eu fiz aqui uma anotação. Pequim a gente foi 23º, Londres 16º, Rio 13º, que todo mundo comemorou, né? Sim. E Tóquio 12º colocados, né? Já nos Jogos Paralímpicos, Pequim a gente foi 9º, Londres 7º, Rio 8º e Tóquio 7º. Quer dizer, a gente está bem melhor ranqueado no esporte paralímpico, Sim. que ainda também não é tão valorizado como deveria, Sim. né? Inclusive, infelizmente, também pelos meios de comunicação, e a gente entende, né? A questão de audiência, de sobrevivência, de espaço. Sim. Mas eu acho que foi no final do ano passado, que o Djalma Madruga, o nosso nadador olímpico e foi um super triatleta, né? Não sei se você sabe, ele foi um triatleta campeão. Não sabia não. Já teve aqui no Endorfina. Quando ele parou a natação, ele foi pro triatlon? Ele morava nos Estados Unidos e o triatlon estava começando lá, e ele não fez uma migração, ele continuou nadador, mas foi pro triatlon e teve grande destaque, porque naquela época não existia o triatleta em si, existia o cara que tinha sido nadador, sim. ou que era um ciclista, ou corredor, né? Sim, sim. Então ele teve bastante destaque, aliás, a história dele é muito legal, já teve aqui no Endorfina. E ele hoje é um campeão, mega campeão master, né? Bate recordes em cima de recordes, né? E ele tem acho que 61 ou 58, alguma coisa por assim. Aí, Mas enfim, e ele fez um texto muito legal falando que o Brasil eventualmente até poderia ser uma potência olímpica, porque se você for ver no ranking, mesmo Londres 16º, Rio 13º, os países que estão à nossa frente, de fato estão mesmo à nossa frente. Mas a gente deixou alguns países para trás, sei lá, como Canadá, Suíça, que você acha que teriam, Cuba, que teriam que estar a gente acha, né, que poderiam estar acima da gente, sim. pela imagem que nós temos, mas não estão. Mas ele fez um texto muito legal para dizer o que é potência olímpica e o que é potência esportiva. E no potência esportiva, ele analisou de fato que o Brasil até pode ter um número de medalhas que engane, entre aspas, né? Mas como potência esportiva a gente está muito aquém justamente porque nós somos 200 milhões de habitantes, porque são poucas as modalidades, ou são as modalidades que são pouquíssimas praticadas e que dependem, às vezes, de um talento, como a gente já teve um Guga, como a gente já teve alguns talentosos atletas que muito mais por um empenho pessoal deles tiveram destaque do que por uma estrutura da modalidade. Tanto é que eu já vi você falando também que, por exemplo, o tênis não soube aproveitar um Guga, né? Sim. A natação está sabendo aproveitar, mas mesmo assim a gente poderia ter mais nadadores, né? Com medalhas. E aí temos o judô e temos várias outras modalidades que nos dão medalhas, mas poderíamos ter mais, né? Enfim, aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Do Brasil como uma potência olímpica e esportiva. Qual que é a sua visão depois de ter coberto tantas modalidades e 3 Jogos Olímpicos? O que eu acho, Michel, é que a gente está deixando passar a questão da Olimpíada aqui no Brasil. Porque para o ciclo do Rio de Janeiro, chegou muito dinheiro no esporte, né? Muitos atletas receberam bons patrocínios, receberam boas verbas. Tanto é que a gente teve um bom desempenho. E eu não vejo, passados aí 8 anos, que a gente tenha dado um salto na mesma proporção de 8 anos para cá. A gente deveria ter dado um salto maior. Maior, inclusive. Maior. A gente teria que ter, em Tóquio, a gente teria que ter tido um desempenho melhor, não só uma posição. A gente teria que ter subido mais. E agora a gente precisa esperar como vai ser o desempenho em Paris, porque alguns especialistas entendem que aquele investimento que foi feito para o Rio de Janeiro vai começar a ter um decréscimo agora, né? Não é o mesmo dinheiro que chega agora para esses ciclos seguintes. Então, como o Brasil não está conseguindo aproveitar aquele ciclo olímpico do Rio de Janeiro, talvez a gente comece a ter uma surpresa negativa em Paris. Né? Eu torço muito para que essas previsões não aconteçam. Ao contrário, que a gente consiga, através do Comitê Olímpico, dar uma virada nisso verdadeiramente. Porque
dinheiro ainda está chegando. Talvez não como para o ciclo do Rio de Janeiro, mas ainda está chegando. Você tem ainda aí os projetos, tem dinheiro de incentivo que chega. Claro que para o atleta o ideal seria que chegasse ainda mais, que eles fossem ainda melhor remunerados. Mas é melhor do que a gente já teve em outras oportunidades aqui no Brasil, em outros ciclos olímpicos. Então, eu acho que nós não vamos ver o Brasil uma potência olímpica, infelizmente. Mas se nós conseguirmos ver um salto de qualidade na formação de atletas e principalmente em novas modalidades, porque a gente vai para a Olimpíada sabendo já que nós vamos ganhar medalha no judô, na natação, no hipismo, né? No surf, aquelas modalidades que são tradicionais no vôlei, né? São tradicionais doadoras de medalha para o Brasil. Mas a gente não pode se contentar só com isso. A gente precisa abrir, expandir isso para outras modalidades, né? Fortalecer o atletismo, fortalecer outras modalidades que são importantes num quadro geral de medalhas. Coisa que a gente, infelizmente, não consegue ainda. Né? E acho que a nossa geração, nós não vamos conseguir ver isso, infelizmente. Eu adoraria, não é, que aqui a gente fosse uma potência no tênis, né, em outras modalidades, em tantas outras modalidades, mas infelizmente a gente não consegue. Não é? Eu também acho que sou um pouco realista, não acho que isso seja pessimismo. Agora, essa expectativa de ter medalhas ou não, ela dá para ser melhor calculada, né, e estimada. É que agora a gente ainda está um pouco distante, mas daqui a pouco começam a surgir no jornal, nos meios de comunicação, pessoas que estudam e olham a fundo os rankings para ver onde é que estão os nossos atletas olímpicos, né, que estão nos representando, para saber se há realmente chance ou não. Né? Porque muitos mundiais ainda estão acontecendo agora. Né? Você tem muitas competições que ainda estão rolando. Exato. E vai depender muito disso que a gente observa nessa reta final antes dos Jogos Olímpicos, para você fazer uma projeção mais estimada, né? melhor estimada do que virá. Eu não sou esse especialista, né, que fica fazendo essas projeções, mas pelo que eu tenho observado aí, se a gente conseguir repetir uma posição próxima do que a gente esteve no Rio e em Tóquio, acho que a gente vai estar, já vai ser bom, já vai ser algo bem positivo. E aproveitar um ano olímpico ou pós-Olimpíada é igual quando o Brasil é desclassificado ou não consegue passar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Aí há uma chuva de pessoas querendo mudar isso, críticas e pessoas se desculpando, mas aproveitar também um desempenho pós-olímpico, e tomara que seja razoável, mas para colocar em reflexão e não pensando aí sim nos próximos jogos, que acho que são Los Angeles, né? Mas nos outros, né? Nos subsequentes, porque não adianta a gente achar que vai colocar dinheiro hoje, né? E foi o que aconteceu no Rio. A gente conseguiu ter um desempenho, mas o negócio precisa, né, ter continuidade. Sim, exatamente. Eu não tinha ouvido falar dessa teoria de que talvez agora a gente tenha infelizmente um saldo, uma surpresa negativa, mas faz sentido pelo que você está falando. Agora, o que a gente precisa também entender, o Brasil teve lucros, entre aspas, lucro não, mas teve ganhos com modalidades que entraram e que são boas para o Brasil, que é o surf, o skate, não é? São modalidades que talvez equilibrem um pouquinho isso, que até no Rio de Janeiro você não tinha ainda, né? Verdade. E que talvez... a vela nos dá medalha, né? Mas também depende né, dessas pessoas que exatamente. não tem estrutura, né? A vela no Brasil também. Então, vamos ver aí como é que o Brasil vai se comportar, mas a gente precisa, Michel, ter no Brasil uma cultura de Estado do esporte e não uma cultura política do esporte. O esporte tem que ser uma política de Estado e não uma política de um partido. Porque cada um que chega tem o seu projeto, tem os seus interesses. A pasta do esporte ela é sempre uma moeda de troca aqui no Brasil. Ela nunca é uma pasta em que o gestor olha e diz: isso aqui vai ser para uma ferramenta, a partir de agora, do meu mandato, para começar um processo de transformação no Brasil. Não, sempre uma acomodação. Né? Você coloca um cara, vou te dar um ministério ali, você me dá um favor a colar. E assim nunca vai funcionar. Né? Concordo. A gente precisa criar uma
política de Estado para o esporte no país. Quando a gente tiver essa política, aí a gente vai começar a economizar na pasta da saúde, na pasta da segurança, em outras pastas que hoje precisam de dinheiro porque o esporte não tem o tratamento que deveria ter. As pessoas vão achar, mas pô, um país com tantas carências como o Brasil, né, um país pobre, eu vou olhar para o esporte. Sim, o esporte é uma ferramenta transformadora. Transforma socialmente, transforma economicamente uma pessoa. Um garoto que não tem hoje um futuro garantido, o esporte pode dar esse futuro para ele, pode ser uma maneira de ele ter um futuro positivo. Então, eu acho que quando a gente começar a enxergar o esporte no Brasil de uma maneira diferente, a gente vai ter um país diferente também. Mas acho que nós também não vamos ver, Michel, infelizmente. Acho que não vamos ver também, infelizmente. Viu? A gente vai ver a ascensão dos influenciadores, pelo menos. Quem sabe, talvez. Ou da inteligência artificial, né? Para terminar, no teu próximo programa do Fôlego, no domingo, no finalzinho ali o pessoal vai gritar para você: Capri, o Ibope está marcando que a gente tem 8 bilhões de pessoas agora nesse minuto ouvindo. Como é que você terminaria o programa? 8 bilhões? É. Rapaz, não sei, Michel. Olha só. O mundo ia estar me ouvindo, né? O planeta todo ia estar me ouvindo. Acho que a última frase que eu ia dizer é: sejam felizes. Eu acho que seria, para encerrar, sejam felizes. O mundo está precisando de felicidade, né? Infelizmente, a gente está vivendo um mundo com 2 guerras e outras que podem acontecer também. A gente está na iminência. Não que o mundo estivesse em paz, 100% em paz sempre, não é? Mas acho que a gente está vivendo um momento muito delicado. Né? Muito delicado nessas questões de segurança, questões de embate mesmo entre as nações. Eu acho que a felicidade, se as pessoas fossem um pouquinho mais felizes, talvez essas guerras pudessem ser encerradas, terminadas, o mundo viver de uma maneira diferente. Acho que tem muita gente infeliz mandando no mundo, né? E a felicidade está fazendo falta para muita gente. Verdade, isso aí. Uma boa maneira de encerrar. Capri, você está preparado para o casamento da Larissa? Pois é, olhando... minha filha fez 30 anos, né? E quando minha filha nasceu, eu estava quase embarcando para a minha primeira Copa nos Estados Unidos. Aliás, veja como são as coisas, né? Eu lembro sempre isso para minha esposa. Eu viajei 2 meses antes da Copa começar, porque eu fui junto com o pessoal da área técnica para montar os estúdios, né? Hoje você monta isso em 2 dias. Antes você precisava 1 mês para montar. Então eu fui 2 meses, quase 2 meses antes da Copa começar. Minha filha nasceu em março. E eu viajei para os Estados Unidos em maio. Ela tinha uns 40 dias, não tinha 2 meses ainda. E aí um dia eu tô lá no meu quarto no hotel e fiquei com saudades, né? Óbvio, né? Mas saí do Brasil. Filho, primeiro minha filha tinha 40 dias, nem 2 meses, né? Fiquei uma saudade danada de todo mundo em casa. Peguei o telefone e liguei para minha mulher e falei: manda uma foto da Larissa para mim. Eu não lembro mais a cara da minha filha. Oh, meu Deus. E aí minha esposa tirou uma foto e me mandou uma carta, não é? Com a foto da minha filha que chegou lá, sei lá, uma semana depois. Por fax, né? Porque não ia dar para ver direito. Não ia dar para ver direito. Branco. Veja, 30 anos, hein? A gente tá falando de 30 anos. Hoje, se a minha filha nascer... faz uma videochamada, eu vejo instantaneamente. O Capri, né? Ela teve que mandar revelar a foto. Revelar a foto, exatamente. Por isso demorou uma semana para chegar, porque ela tirou a foto, foi mandar revelar, foi comprar postar, o filme, tirar a foto, revelar. E aí aconteceu isso. E hoje, olhando para trás, minha filha vai casar agora, né? Agora em setembro ela vai casar. E passa muito rápido, né, Michel? Muito tempo, passa voando, literalmente voando, é muito rápido. E eu lembro dessas histórias, hoje ela pequenininha, já vai casar, né? Olha lá. Parabéns. Aqui antecipadamente obrigado, pelo casamento muito obrigado. Da filha muito primogênita. Obrigado. Cara, muito obrigado você e seja feliz, né? Vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes, é o mais importante. Michel, eu que agradeço. Uma honra estar aqui com você. Uma conversa que fluiu, passou voando o tempo, né? E conversa boa é essa, passa voando, você nem vê o tempo passar. Muito obrigado pela gentileza do convite, parabéns pelo seu trabalho, pela sua história no esporte, obrigado. Uma história relevante e importante,
né, que precisa ser contada. E parabéns pelo projeto, pela Endorfina. Sou um ouvinte, reforço aqui, vou continuar ouvindo e sucesso. É o que eu posso desejar para você aí para o futuro. Obrigado, Capri. Valeu. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido esse bate-papo aqui com Ricardo Capriotti. Ele, que vozeirão o cara tem, né? É curioso quando a gente conversa com alguém que tem uma voz como essa e que é traquejado, que é calejado como ele. No que eu estou me arriscando a fazer aqui faz 7 anos. Então, para mim foi um privilégio, foi muito bacana e deu para aprender bastante. E no programa Fôlego, a gente acabou não falando muito do fôlego, porque ele já falou isso e ele fala, né, em toda a entrevista que ele participa. Eu vou colocar no post do episódio de hoje vários links para vários podcasts, inclusive dos meus amigos Três Lados da Corrida, do Ricardo Hirsch, e do Estema, do Fábio e do Thiago Kawamura. Ele já participou desses 2 podcasts, já faz alguns anos, é verdade. Então agora a gente atualizou aqui a conversa e foi para outros assuntos. Mas ele no programa Fôlego recebeu e recebe semanalmente, ou quase semanalmente, né? O programa é semanal, mas ele recebe para bater papo quase que semanalmente, várias pessoas que já passaram pelo Endorfina. Então, se você quiser ouvir, por exemplo, o Mário Sérgio, se você quiser ouvir treinador de corrida da Run Fun, ou o Ricardo Arapi, treinador da Race e ciclista de ultradistância, se você quiser ouvir o Marcos Paulo, ou a Fernanda Maciel, a nossa corredora, quem mais? A Carla Morena, Nato Amaral, José João da Silva e tantos outros. Você vá lá no Fôlego e assista e ouça o programa Fôlego na TV Bandeirantes ou no podcast e aqui no Endorfina. Então vai lá, endorfinabr.com é o meu site, o meu canal no YouTube é o EndorfinaBR e o meu perfil no Instagram é o EndorfinaBR também. Então siga o Endorfina e ouça, e até o próximo episódio com mais um convidado ou uma convidada interessantíssima com histórias legais como essas aqui do Capriotti. Obrigado. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.